Olá, boa tarde. São 5h53, horário de Brasília, 4h53, horário aqui da Flórida. Daqui a pouquinho nós vamos entrevistar o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB. E eu estou aqui com os jornalistas Alan dos Santos para essa entrevista. Tem algum problema aí? Não, estou dizendo que está sem áudio, mas aqui está funcionando. Tá, então vamos embora. Estão me escutando? Por favor, quem está no chat, responda se me ouve bem. Esta é a primeira transmissão, aliás, do canal da revista Timeline no YouTube. Primeira transmissão ao vivo, ainda num estúdio improvisado, meio que improvisado, aqui fazendo toda a operação Alan dos Santos e Max Cardoso. Alan, boa tarde, estamos aguardando aí a conexão do candidato Pablo Marçal. Estava marcado para as 5h30, horário de Brasília, já temos algum atraso, resolvemos começar antes essa transmissão, Alan, Max e eu, para falar um pouquinho da revista Timeline. Alan, boa tarde. Boa noite, Lacombe, boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Eu estava aqui vendo ali se o som estava tudo ok mesmo, né? O pessoal estava falando que o som não estava, mas o som está funcionando. O canal da Timeline é novo, então se vocês quiserem divulgar e comentar no chat, eu sei que o chat já está bombando, né, bastante. Parece que tem aí muita gente, né? Eu quero daqui a pouco dar uma olhada na audiência para olhar ali direitinho como é que tá o número da audiência. É a primeira entrevista, né, que a gente está fazendo lá. É a primeira transmissão do canal, né? Então verdade. assim, o Max estava aqui do meu lado, correu ali na mesa de áudio para ver se estava tudo bem. Eu não entendo nada, um monte de botão colorido, nunca foi a minha área, essa operação, área técnica, engenharia, não entendo absolutamente nada, sou avesso à tecnologia, mas o Alan e o Max vão dando conta. Max, estamos aqui aguardando a conexão do Pablo Marçal, mas a gente resolveu entrar antes, em respeito ao público, estava marcado para 5h30, horário de Brasília, 4h30, horário aqui da Flórida, e para falar um pouquinho do projeto da Timeline. Boa tarde, Max. Boa tarde, Lacombe, boa tarde, Alan. Estamos aqui ansiosos com vocês, aí tem o pessoal falando no chat, tem o pessoal até me mandando mensagem aqui, também estamos ansiosos. Assim que o Pablo Marçal entrar, a nossa equipe vai avisar por aqui, e aí a gente já começa, tá bom? Mas o projeto da revista Timeline, ele começou, não tem ainda muito tempo, né? Vocês podem ver que é um canal recente, na verdade é a estreia do canal, né? É a estreia do canal, a primeira transmissão do nosso canal. Primeira transmissão. As entrevistas o Lacombe vai fazer por aqui, por esse canal, então hoje é a primeira entrevista, né, da revista Timeline, mas já tem vários artigos, já tem muito conteúdo lá no site da revista Timeline.com. Vamos fazer a timeline da revista Timeline? A revista Timeline é uma revista digital, né? Ela foi lançada na plataforma Substack, né? E super fácil de usar. Eu não conhecia, porque Alan e Max, como eu disse, que são os caras mais... Caio, Pedro, da equipe, entendem dessa área, eu não entendo absolutamente nada. Mas aí lançamos a revista Timeline, já temos colaboradores como o neurocirurgião Paulo Porto de Mello, como o pianista Álvaro Siviero. Inclusive a entrevista, né? Desculpe interrompê-lo, mas claro. a entrevista do Álvaro foi sensacional, né? Na segunda-feira passada. O pessoal já está querendo repeteco, o pessoal quer mais uma entrevista com ele. Vamos chamar o Álvaro. Temos o Carlos Liberi também, né? Mestre Carlos Liberi, que é faixa coral de jiu-jitsu. Estou com o artigo do mestre Liberi pronto aqui para ser lançado. Mas aí rapidinho, o que aconteceu? Eu queria que você dissesse qual é a sua faixa lá, como o pessoal poder saber aqui. Eu não cheguei a preta ainda, eu sou um marrom 2 Não cheguei graus. a preta ainda. Aí, mas... Eu quero chegar lá também, eu quero chegar lá. Não sou a preta assim ainda. Que eu comecei no jiu-jitsu com 16 anos de idade, mas eu tive algumas contusões, eu tenho o que se chama de frouxidão ligamentar. Então tive problema no ombro, operei ombro. Agora há pouco tempo operei joelho, então acabou que não consegui ainda pegar a faixa preta, sou marrom 2 graus, a marrom é a faixa anterior à preta, mas o mestre Liberi, que está com a gente no projeto da revista Timeline, é faixa coral, está acima da preta. E vai escrever artigos sobre artes marciais, sobre luta, sobre jiu-jitsu. Estava indo tudo tão bem, gente, né? Com a revista Timeline ali hospedada nessa plataforma Substack, com o Stripe, né, fazendo todas as cobranças, né, providenciando ali as assinaturas,
tudo certinho, tudo organizado, quando Alan, Max e eu começamos a perceber que havia uma taxa de bloqueio de assinaturas, de bloqueio de pagamento muito alta, né? Começou ali, acho que em torno de 30%, passou a 40%, chegou a 60%. Quer dizer, de cada 10 pessoas que tentavam assinar a revista Timeline, 6 simplesmente não conseguiam. E daí a gente foi para o congelamento da nossa conta, foi para a revisão a nossa conta. Fizemos reunião por chat, reunião por ligação telefônica. Aí chega uma hora que eles só habilitam e-mail e você manda e-mail e não tem resposta, manda e-mail e não tem resposta. E claro que isso estava inviabilizando o nosso projeto, que está sendo construído, né, a duras penas, né, com os nossos recursos, claro, com a ajuda de muita gente. Por exemplo, temos aqui 4 câmeras. Quantas foram doações aqui? 3. 3 das 4 câmeras que a gente... 3 foram doações. Porque, ó, a câmera 1, né, essa daqui é a única que eu tinha. Aí depois a gente ganhou essa câmera aqui, a câmera que tá em você e a câmera que tá no Max. Exato. Ou seja, tá todo mundo ajudando. Só que o Stripe não ajudou. Não ajudou. E aí eu tenho, como disse, vou repetir, tô ficando repetitivo, mas sou avesso à tecnologia, só acompanhei aí, ouvia, né, as reuniões, não falava nada do Max, do Alan, do Caio, JP, Pedro, tentando construir, tentando encontrar uma solução, e essa solução foi encontrada. E aí eu passo a bola para vocês explicarem como é que está hoje, onde está hospedada, como é que as pessoas podem acessar e assinar a revista Timeline. A revista Timeline agora está em plataforma própria, né? E agora fica muito mais fácil, a gente pode controlar tudo. E o meio de pagamento é um meio de pagamento muito mais acessível e está tudo agora funcionando. Então, quem acessar aí agora revistatimeline.com, se você acessava antes o antigo domínio, é óbvio que vai demorar um pouquinho pro cache, né, do seu computador atualizar. O pessoal tá perguntando aqui, eu também estou de olho, tá, gente? Enquanto eu tô falando com vocês aqui, eu tô aqui de olho no WhatsApp aqui do Pablo Marçal, já deu o azulzinho ali, já falei para ele, que ele pediu para avisar, né? Avisem quando estiver online. Ele vai entrar de uma sala lá do podcast Inteligência Limitada. Ilimitada? Limitada. Não consigo. Eu também não. É o nome deles, não é meu. Não olha pra mim que essa cara. Não sabia do nome. Pô, eu achei que era ilimitada. Eu também pensei, mas beleza. Então, daqui a pouquinho ele vai entrar aqui com a gente. E a revista Timeline, essa iniciativa maravilhosa aí do Lacombe, junto com o Max, comigo, tem sido uma surpresa para mim. É óbvio que é um orgulho poder trabalhar com um jornalista tão experiente, né? Coisas pequenas, assim, de como realmente fazer um subtítulo, o Lacombe vai lá dar a dica, eu pergunto, Lacombe, e essa conjunção aqui, ou esse verbo, né, que nem quando ele falou assim, lembra quando ele falou assim, ó, só use como, né, quando for realmente, não como não, onde, né? Só use onde. É porque você está falando muito inglês, e no inglês é permitido você usar o where, se referindo a um livro, where I read, alguma coisa. Em português, o onde só se refere a lugar. Então, uma situação onde, não, uma situação na qual. Né? Então, tem esse tipo de... E o curso de jornalismo vai sair quando? Vai sair, cara, em breve. Ó, só para dizer que a gente está com 86 mil pessoas acompanhando na primeira transmissão. Sim, 86. Do canal 87 já. 87, do canal da Timeline no YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Acho importante a gente dizer para quem conseguiu fazer a assinatura que eles serão migrados. Substack, que a gente está atento a todos vocês e vamos fazer a migração. Não vai haver cobrança em duplicidade. Sim, não, né? As pessoas que assinaram, por exemplo, o plano lá fundador, né, que é o membro fundador e o anual. Fundador, a gente vai dar acesso vitalício. Quem fez a assinatura anual não vai pagar mais nada. A gente vai dar acesso anual para, aliás, um pouquinho mais até, né? Porque a gente vai descontar esses dias todos aí que já vai ganhar. A revista ficou bloqueada, né? Exatamente. Agora, é importante, eu acho que já até como uma introdução para a entrevista do Marçal, que daqui a pouquinho vai estar entrando, que um dos grandes objetivos da revista Timeline, e ela é fruto, né, de conversas nossas, o Alan, que já conversava com o Lacombe também há algum tempo, de resgatar o jornalismo brasileiro. O Lacombe tem esse sonho de fazer uma emissora de TV, né? Ele nos convidou aqui para estar presente nos programas com ele, mas a ideia é resgatar o jornalismo verdadeiro.
E eu acho que esse efeito do Pablo Marçal mostrou também um pouco da crise do jornalismo atual, Alan. Eu não tenho A dúvida disso. falta de honestidade dos jornalistas, perguntas que não fazem nenhum sentido, até revolta de jornalistas quando o Marçal falava algo contra o governo atual, né. Então, assim, vários cortes que eu vi de algumas entrevistas do Marçal me mostram, cara, isso aqui mostra como o jornalismo está decadente. E não adianta só a gente falar contra o jornalismo atual, não. Vamos colocar outras pessoas no lugar. Vamos criar também uma grande mídia. Por que a gente não pode criar uma grande mídia conservadora de direita? Mas assim, com a ideia sempre de contar boas histórias, né? De selecionar as melhores histórias e contá-las da melhor forma possível. A gente ouve muito, né? Há pouco tempo, vários jornalistas saíram da Globo, foram demitidos, e muitos saíram dizendo, não, porque eu dediquei a minha vida, eu sempre sonhei em ser jornalista, porque eu queria transformar o mundo num lugar melhor. Não é esse o objetivo, a gente aqui não quer educar ninguém, não quer ser um catequizador, um evangelizador, né? Nós não somos os donos da verdade, nós somos jornalistas, queremos encontrar as melhores histórias, contá-las da melhor forma possível, buscando incansavelmente a verdade. Essa é a ideia, sempre será a ideia. E, obviamente, a gente também não vai falar só de política, né? A revista Timeline, como falei, tem Álvaro Siviero, que é um dos melhores pianistas do mundo, com a gente, já escreveu um belíssimo artigo sobre Chopin. Aí vocês podem ler o artigo para entender por que a partir de agora nós falamos Chopin e não Chopin, está lá no artigo. Aprendemos com ele. Muito bom. Do Álvaro Siviero. O Paulo Porto de Mello, neurocirurgião, já fez um artigo contando um pouco da história da OMS, né, fazendo um artigo bem crítico à Organização Mundial de Saúde. Lançou há pouco tempo, na semana passada, mais um artigo falando sobre Covid, né, sobre todas as mentiras, sobre todas as embromações, sobre todas as enrolações que envolveram a Covid. Então, é uma revista que vai falar de todos os assuntos mais importantes em todas as áreas. Então, saúde e bem-estar, comportamento, humor, entretenimento, música, esporte e política. Obviamente, vamos falar de política e contamos com todos vocês. A gente não tem nenhuma vergonha de falar sobre isso, a gente está aqui de forma improvisada, aqui na minha casa, né, na região de Orlando. Por sorte, o escritório aqui tem quase 30 metros quadrados, a gente botou aqui umas cortinas meio de cabaré, mas o telão é bom, né? O telão é bom. Como é que chama isso? É high science, não sei o que, high sense. Não, como é que era? High sense, né? High sense. Dizem que porque não espelha, não reflete. Não reflete, né? Vocês podem ver que não fica refletindo as luzes que estão aqui. As câmeras são Blackmagic. A mesa de corte tem entrada para 8 câmeras, então por enquanto temos 4 só. Queremos partir para novos estúdios, para estúdios maiores, fazer programas diferentes, porque esse canal no YouTube, você tem a revista digital Timeline, né, com os artigos, com podcast, com vídeo, e tem aqui esse canal do YouTube que vai ter também todos os nossos vídeos e nossas transmissões ao vivo. E tem entrevistas também, né, Lacombe? Porque eu fui num churrasco, na churrascaria, né, lá na Boi Brasil, encontrei com o Gonçalves. Eu sou tricolor, né, então pra mim não... É óbvio que o Gonçalves é fera, né, mas pra mim é uma dor, né, porque quando o cara jogava, arrebentava pro Fluminense, né? Aí eu lembrei que o Lacombe é botafoguense, fiz uma chamada com o Gonçalves. O Gonçalves já topou a entrevista já, né? Assim, eu trabalhei, dos 36 anos de carreira, trabalhei 14 anos no esporte. Então eu tenho ainda uma ligação, eu gosto muito de esporte, eu fui atleta a minha vida inteira. Eu sou apaixonado pelo Botafogo, vocês não me levem a mal. Agora está até numa fase boa, mas torcer pelo Botafogo é algo que exige nervo. Tricolor também padece, relaxa. E foi no sábado, né? Foi sábado ou foi domingo? Não sei. Foi domingo. Domingo. O Alan encontrou com o Gonçalves, zagueiro do Botafogo. Foi convocado para a seleção também algumas vezes e fez uma chamada de vídeo. Eu fiquei muito emocionado, porque também tudo que me remete a Botafogo me remete ao meu pai, porque eu ia aos jogos do Botafogo acompanhando meu pai a vida inteira. Meu pai morreu muito novo, aos 49 anos de idade. Me lembro de um programa, até essa foto foi usada muito quando meu programa acabou na Band. Eu recebi o Mirandinha, não sei se vocês lembram desse atacante, Mirandinha. Não lembro. Um atacante do Botafogo que estava numa situação muito difícil, muito complicada, e a gente tinha um quadro aqui na Band que tentava dar uma nova oportunidade para uma pessoa que já tinha tido uma situação boa, uma pessoa que tinha ocupado
uma posição assim, né, razoável e de alguma expressão. E o Mirandinha estava completamente falido, ferrado, um cara que jogou na Inglaterra, né, um dos primeiros brasileiros a jogar na Premier League na Inglaterra, e estava ali ferrado, cheio de dívidas. Eu fiquei tão emocionado quando eu comecei a entrevista com o Mirandinha. Pena que tiraram todos os... Acho que esse vídeo, se você procurar, ainda acha no YouTube. Mas os programas tiraram todos. Culpa do Alan, né, que me demitiu da Band. A gente não contou essa história. Não contou essa história ainda, muito né? boa. Como é que... Eu fui lá, o Lacombe me convidou para participar de um debate lá, né? Já vínhamos numa situação complicada. Porque o Aqui na Band foi pensado para ser um programa de variedades, né? Uma revista eletrônica semanal, e começou a ocupar espaços do jornalismo. Porque aí veio o Covid, e o brasileiro muito politizado queria esse tipo de conteúdo, então a gente acabou embarcando muito nessa, né? Viramos um programa, um fórum político, um programa de debate político e tal. E aí fizemos um programa sobre o atentado contra o Jair Bolsonaro, o então candidato Jair Bolsonaro, foi no dia 6 de setembro de 2018, e deu uma confusão danada, porque não tem nada a ver com isso. Eu achei a ideia do programa boa, vamos levantar o que houve. Será que o Adélio realmente é um lobo solitário, agiu sozinho? Será que havia um complô, alguém o apoiando, porque de repente surgiu um monte de advogados, chegaram em jatinhos e coisa e tal? E aí não tem nada a ver com isso. Foi o diretor Vidomar Batista, botou lá uma tarja: quem mandou matar Bolsonaro? Não tem nada a ver com isso. A famosa hashtag. E aí deu problema com o jornalismo. Então já vínhamos numa situação delicada. E aí eu dei a ideia de fazer um programa sobre conservadorismo. Todo mundo falava de conservadorismo, e falei, meu Deus, vamos fazer um programa para destrinchar o que é isso. E aí dei a ideia de chamarmos o Flávio Morgenstern, de quem a gente gosta muito também, e o Alan dos Santos para falar de conservadorismo. E a produção arrumou lá um professorzinho que seria o contraponto, né, progressista, o woke da parada, e o cara era com um broche da monarquia. E um broche da monarquia e o outro da China. O cara tá usando. E era um professor associado a uma universidade chinesa. Aí depois disso o jornalismo pirou. Porque vocês trouxeram o Alan dos Santos? Oh, meu Deus. E tomara que a gente consiga trazer mas foi no mesmo dia, Lacombe? Cara, o programa ia ao ar de 9 às 11 da manhã. Eu saí para jantar na casa de um amigo naquele dia, e por volta de 9 e pouco, o Vildomar Batista, o diretor, me ligou e falou, olha, amanhã não vai ter programa não. Tiraram o programa do ar. Então foi de manhã, 12 horas depois, o programa foi retirado da grade. Caramba. Um programa que chegou a bater 3 pontos de audiência, num horário em que a Bandeirantes dava 0,3, 0,4 antes. Nossa. Então, isso daí é um outro assunto interessante. Parece que o jornalismo já não se preocupa mais com a audiência. Já não se importa mais nem com seus assinantes, né? Os grandes jornais, às vezes, a gente percebe isso. Então, assim, o interesse hoje, e tem tudo a ver com o que o Lacombe falava no início, sobre o ideal da revista Timeline, já não é mais de contar histórias, já não é mais de descrever os fatos, mas sim de tentar passar para as pessoas uma ideologia. É isso. E aí você pode chamar de comercialização das pautas, Sim. né? Você sabe que a Bandeirantes, eu não tenho como provar isso, mas existe na Bandeirantes uma redação lá, né? Da China Media Group. Do China Media Group. Tá lá, eles estão lá. Dizem que é só um acordo de cooperação, em que eles cedem material para a Band cede material para eles. E eu fazia muitas críticas à China e fiz várias críticas ao Dória, né? Que também tinha uma ligação ali, ainda governador de estado, uma ligação forte com a Band. Então talvez eles tenham pesado isso, né? Que adianta eu fazer um programa, manter um programa no ar que chega a bater 3 pontos, né, num horário em que eu dava 0,4, se isso de alguma forma vai me tirar uma receita publicitária, uma receita de um grupo de mídia da China. Então é melhor eu segurar aqui mesmo. Eles devem ter pesado isso também, de alguma forma, não sei. Eu acho que esses tópicos todos, o Marcel já avisou aqui que em 5 minutos ele está entrando, menos de 5 minutos. Pronto, então, já avisou aí, aqui. Pessoal, menos de 5 aqui. 5 minutos, o Marcel está entrando. Posso só falar aqui do meu querido amigo... Deixa o like e compartilhe. Meu querido amigo Jefferson. Jefferson é um grande amigo que eu fiz em São Paulo na época da Rede TV. Eu ficava lá, a Rede TV já foram à Rede TV, ela fica em Osasco, ali numa região bem complicada, de acesso complicado.
e era muito sempre, eu não tinha carro em São Paulo, e ficava ali, às vezes, tentando achar um táxi, demorava. E aí conheci o Jefferson, que trabalhava ali, trabalha ainda ali na Vila dos Remédios, naquela região de Osasco, e o Jefferson me levava para casa, me buscava em casa, me levava para casa todo dia, ficamos amigos, e ele está dizendo exatamente isso, né? Ele está mandando parabéns aí pelo canal, pela entrevista, e pedindo aqui, Lacombe, não esquece de pedir às pessoas que se inscrevam. Então é isso. Eu ia falar isso agora aqui. Inscrevam-se no canal, deixem o like, como é que é o negócio? Acionem as sininho, notificações. Clica no sininho. Participa do chat, compartilha o link, porque nós estamos começando esse projeto, como já falamos aqui no início, com muitas dificuldades, né? Vocês acham que não tem censura aqui nos Estados Unidos? Teoricamente não tem, mas o Stripe arrumou um jeito de derrubar o nosso projeto inicial, mas sem dar nenhuma explicação, né? Esse aqui é o problema. Agora, Lacombe e Max, né? A gente vai, daqui a pouquinho nós vamos entrevistar aqui o candidato Pablo Marçal, um candidato que já tinha um grande nome no marketing digital, sabe lidar muito bem com números em redes sociais, e a pergunta que, óbvio, nós iremos fazer ao Pablo, a gente vai conversar um pouco com ele sobre isso. Aqui não é uma conversa de comadre, nós estamos aqui para entrevistar o Pablo Marçal, não é para divulgar o Pablo Marçal, nós vamos entrevistá-lo. É uma entrevista séria, onde ele não pôde ter nos outros lugares, porque nos outros lugares onde ele criticava o Lula, ele era tratado como alguém que estaria trazendo algum assunto que não era a respeito da prefeitura de São Paulo. Quando ele trazia temas controversos e complicados, como a investigação da Polícia Federal, que realmente existe em relação ao Nunes, com a esposa, a questão das creches, inclusive isso foi matéria da revista Timeline. Como é que a gente consegue sanar esse problema hoje no jornalismo? Porque se por um lado os esquerdistas querem ter uma imprensa para chamar deles, né, no caso, eles querem dizer esse jornalismo aqui é meu, né, só vai ter pauta de esquerda. Como que soluciona esse problema de você falar a verdade e as pessoas não entenderem isso como uma extensão de um gabinete de um político de direita, por exemplo? Porque eu não quero um jornalismo como uma extensão de um partido de direita. Eu quero um jornalismo sério que questione qualquer um, seja ele quem for. Como é que soluciona esse pepino hoje, já que as pessoas querem ter sempre um time para torcer, uma tribo para pertencer? Como é que sai desse imbróglio? Eu acho maravilhoso que os veículos de comunicação tenham uma linha editorial clara, né? Princípios e valores definidos. Não vejo problema nenhum em relação a isso, muito pelo contrário, é mais ou menos um modelo americano do qual eu gosto muito. Agora, vamos pensar no seguinte: se o jornalismo trabalha com fatos, trabalha com o mundo real, trabalha em busca da verdade, como é que você vai entender, né, que haja um veículo de linha editorial comunista? O comunismo é o quê? Além de uma grande mentira, né? Algo construído em cima, sobre, e que é em si uma grande mentira. Como é que você vai admitir que haja um veículo de comunicação com uma linha editorial defendendo uma ideologia que é balela, que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, não dá. né, em época nenhuma? Isso é muito estranho, né? O que a gente aqui sempre vai fazer que é básico, que a gente aprende desde cedo, que é contar todos os lados da história, né? É promover o debate. A gente está aqui para debater. Querem debater? A gente vai debater. O que não pode é você aceitar que falem em ciência, por exemplo. Aliás, meu artigo que vai para a Timeline, meu artigo para a Gazeta do Povo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Uma ideia que o Alan me deu de pegar o Cid Moreira, a morte do Cid Moreira como mote, e eu destrinchei um pouquinho esse caminho do Cid Moreira, quando ele sai do Jornal Nacional em 96 até hoje, o que houve com os apresentadores de telejornal, né, que se perderam completamente. Então, a gente está aqui, vamos falar em ciência? Vamos falar em ciência, só que a gente tem que lembrar que a ciência ela é construída sobre o quê? Tese, antítese, ponto contra ponto, argumento contra argumento. Você interditar o debate, como o consórcio, né, de imprensa fez na época da Covid, isso é anti-ciência total e completa. Então aqui nós não somos, como eu falei, nós não queremos
transformar a vida de ninguém como objetivo principal. Se nós selecionarmos bem as histórias, as melhores histórias que estão aí para serem contadas, se conseguimos contá-las da melhor forma possível e, a partir disto, a consequência for a melhora de uma pessoa individualmente, de uma comunidade, ótimo, ótimo. Como é que está aí o Marçal? Já está aqui já. Então depois... Porque fica para outro dia, porque eu sempre Pode chamá-lo aí. Eu sempre cito um exemplo de uma reportagem que fiz na época da Globo, que ilustra bem isso que eu falei. Bom, já estamos aí, então, com a conexão candidato Pablo Marçal, do PRTB, candidato a prefeito de São Paulo. Candidato, muito obrigado pela participação. Já dá para falar boa noite aí no Brasil, aqui ainda boa tarde. Boa noite, Lacombe, Alain dos Santos, e a todos os brasileiros que estão acompanhando aí de algum lugar do mundo essa transmissão. Uma satisfação aí estar nesse programa com vocês aí no Timeline. Muito obrigado. Max Cardoso aqui também com a gente. Essa é a primeira transmissão, candidato, do nosso canal aqui. A duras penas conseguimos lançar o canal, a duras penas lançamos a revista digital Timeline e contra tudo e contra todos seguimos. Posso abrir, então, a entrevista? Candidato, eu percebo que entre os que são chamados de bolsonaristas, eu nem gosto dessa expressão, né, há muitos, mas muitos, que estão com o senhor. Eu vejo, por exemplo, pelo chat do programa 4x4, que eu apresento aos domingos, é um chat que fica muito por conta de faz o M, Marçal. Mas a gente viu, né, os bolsonaristas viram muita gente se vender como conservador ou como um liberal e acabar descambando para o outro lado, né? Não preciso... Vou fazer uma lista, a lista vai ser longa, mas aí tem Joyce Hasselman, Alexandre Frota, você pode botar a turma toda do MBL, o próprio Dória, né? O que o senhor tem a dizer para as pessoas que olham para o senhor e ainda com certa desconfiança, sem saber se está diante de alguém que vai aproveitar uma onda, digamos assim, para depois trocar de lado? Primeiro, Lacombe, eu não estou aproveitando onda nenhuma, porque a onda não está do meu lado. É a primeira vez que alguém de direita está tendo voto de gente da esquerda aqui em São Paulo, para você ter uma noção. Quando você falou o nome dessas pessoas, elas não tinham construído um nome poderoso antes, ou eles não estavam pregando algo antes e vivendo o que pregavam, né? Eu estudo marxismo cultural tem mais de 15 anos. Dos meus 62 livros que eu já publiquei, um deles é A Destruição do Marxismo Cultural. Eu que sou aluno de escola pública, eu que, né, consegui vencer na vida, eu acho que a raiz do conservadorismo é a tradição judaico-cristã. Eu já sou cristão desde os meus 9 anos de idade. Então, não é essa onda de hoje. Política, minha família inteira esteve envolvida, eu sempre repudiei, não queria nunca ter um cargo político, né, para te falar a verdade. Sou filho de... Meu pai é funcionário público aposentado, minha mãe foi dona de casa. E quando você fala de Dória, Dória nunca foi conservador. Dória nunca foi esse cara de defender valores. Dória, ele parece flertar com conservadorismo por conta do empreendedorismo, que realmente liberta, que é uma das coisas, né? Quando você fala de Joyce, Joyce era uma pessoa que não tinha construído absolutamente nada, a não ser a carreira dela no jornal, mas que nunca defendeu nem levantou nenhuma bandeira. Eu amo a palavra, eu sou formado em teologia, eu vivo a vida da igreja, eu Pablo, né, namorei uma mulher só e casei com ela, e casei virgem, pra você ter uma noção. Isso não tem nada a ver com política, mas pra você ver o nível de conservadorismo que eu tenho. Sou um homem de uma mulher só, nunca votei nesse povo de PT, já acreditei, né, vindo de escola pública, sendo um garoto pobre, já acreditei nessa ladainha. Agora, as pessoas têm que desconfiar mesmo, porque elas estão me conhecendo agora. Eu não quero que as pessoas confiem todas de uma vez. Não, vamos confiar nele cegamente. Não, o tempo prova as pessoas. Assim como eu falei com o Carlos Bolsonaro, eu falei, cara, você tem todo o direito de duvidar de mim. Agora, falar o que eu não sou, aí é uma coisa. Alguém comentou ali, mas você falou que não era religioso. Não, não sou religioso. Eu sou uma pessoa livre, sou cristão, amo a palavra, patrocino muitas igrejas, invisto em muitos projetos. E, de fato, eu não sou igual o Boulos, que precisa de mudar discurso para arrumar voto.
Eu prefiro perder a eleição do que perder meus princípios. Sou movido por princípios e sou movido por valores. Né? Alguém perguntou ali, fez teologia onde? Na Igreja Videira. Fiquei 20 anos, fui liderança na igreja. Alguém está falando que a live é gravada. Não é. Agora é 18h23, sexta-feira, 4 de outubro. Não é gravada não, ao vivo. Estamos ao vivo. Fizemos questão de estar ao vivo. E aí, o que acontece, Lacombe? Sendo bem direto, então, para fechar a resposta. Ninguém tem que confiar em mim, é o tempo que vai mostrar. O tempo para quem chegou hoje, mas para quem já me conhece há anos, sabe que esse é meu lifestyle. Então, antes de Bolsonaro, antes de Lacombe, antes de Alain, antes de mim, o que sustenta o conservadorismo é o cristianismo, é o movimento judaico cristão. Então, assim, falar que o cara tem que confiar em mim... Agora, se ele aprofundar igual, se ele ficar aqui no final de uma entrevista dessa, assistindo tudo, eu vou abrir o jogo com tudo, vocês podem perguntar sem censura, sem nada. Eu que fui o cara mais censurado nessa eleição, eu estou assim, em estado de choque, né? Porque derrubaram minhas redes sociais, censuraram vários vídeos meus, eu perdi, sei lá, 30 direitos de resposta para os caras, não ganho nenhum, é um negócio incrível que acontece, mas eu estou com Deus e com o povo, e eu estou muito animado. Sobre os que decepcionaram o Bolsonaro aí, tem que pôr na conta deles. Eu chego nessa eleição sem dever nada para o capitão, apesar de gostar muito dele, de ter ajudado antes dele ser eleito, desde 2014. Eu acompanho o Bolsonaro desde 2010, quando ele era deputado. E 2014 eu estava em cima de caminhão lá no Fora Dilma. 2016 lutando por isso aqui. E todas as eleições ajudando, não como candidato. Na última eu entrei para presidente, né, cancelaram a minha candidatura, eu aprendi a jogar esse jogo. Ninguém põe a mão na minha candidatura mais. E depois de 2022, eu acabei virando deputado, fui eleito. Quando eu vi o que é um partido político, que é uma das coisas que mais atrapalha o Brasil, tá? Uma das coisas que mais atrapalha o Brasil hoje chama-se partido político. Esse povo é terrível. Eles fazem de tudo para não te deixar. Eu ia sair pelo DC, a candidata a prefeito, e eu acabei não saindo, porque de última hora o Nunes acabou comprando ali o DC, e eu estava em Roma, e o presidente liga para mim e fala, você não vai sair mais. Eu, caramba, que coisa, o cara de 90 anos não conseguiu honrar a palavra. Então, política, eles fazem de tudo para os bons não governarem. Então, pense em alguém que apanhou para chegar até aqui. Perfeito. Queria dar uma boa noite também para o Marçal, né? Meu nome é Max Cardoso, sou jornalista, um dos apresentadores do Terça Livre, junto com o jornalista Alan dos Santos, e já começo agradecendo, né, de você ter aceitado estar aqui com a gente hoje nessa live. E eu queria aproveitar para perguntar algo que você mesmo acabou de comentar, o fato de você ser cristão, você sempre se posicionou dessa forma publicamente, principalmente durante esta eleição. Eu acho que uma das grandes preocupações dos cristãos do Brasil e do mundo é a questão do aborto. A gente sabe que a prefeitura tem, obviamente, uma limitação das suas ações, né? Mas algumas políticas sociais que já começam nos municípios podem favorecer certas políticas públicas, né? Tanto de Estado quanto a nível federal. Então, eu queria saber qual a sua posição sobre aborto, né? Você que se coloca como cristão, e se você está preparado aí para encarar todo o sistema que vai vir contra os valores cristãos. É muito triste, às vezes, a gente vê certos políticos que se colocam como cristãos, mas chegam lá na hora de assumir um cargo, né, e às vezes não defende nem sequer a liberdade de culto dos cristãos. Sim. Cara, vou falar da minha visão de jurista, antes de falar como cristão, para você entender uma coisa. Para mim, no Código Penal de 1940, ele tem que alterar o nome aborto para assassinato de vulnerável. As pessoas, elas perderam a noção da lógica, né? Se o Estado aceita matar um feto, significa que um feto que é indefeso está autorizado a ser morto, o próximo a ser morto pelo Estado vai ser você. Então, assim, para mim, tem que deixar esse nome de aborto e colocar assassinato. Sou 100% contra, sempre fui. Alguém escreveu ali, aborto é uma pergunta difícil. Não é, eu sou 100% contra. Não faz sentido nenhum o Estado querer promover isso, porque se eu autorizo o aborto, eu estou falando para a sociedade ser perversa. E a maior parte dos problemas que tem na sociedade hoje é perversidade. Como assim? Vamos lá, você vai olhar os gastos que tem no judiciário por várias famílias. A gente tem uma taxa gigantesca de divórcio,
Esses divórcios, a maior parte, são duas coisas: problema de finanças, problema de dinheiro, problema sexual, traição e tudo. Olha para você ver que loucura. Nosso país é um país que não educa financeiramente. Nós vamos educar na escola de São Paulo. Por que eu estou te falando isso? Na Europa, 70% dos europeus investem. Nos Estados Unidos, 55%. Brasil, 2,8%. Então, a maior parte das pessoas que hoje estão divorciando e destruindo suas famílias é por causa de grana. O brasileiro, por exemplo, com fuga de estado emocional, investiu aí nesse mês 56 bilhões de reais em aposta. Acho que foi no ano, salvo engano. Né? 56 bilhões. Você fala, mas o que isso tudo tem a ver? Quando a gente não tem uma mentalidade, não tem inteligência emocional e tem um monte de vício e fuga de estado emocional, a gente vai criando um povo perverso. Um povo perverso, para combater a perversidade, acha que é combatendo com o aborto, sendo que a gente tem que pegar um caminho da natureza lógica do homem. Não colocando ele dentro de uma religião, mas entendendo a natureza. Por que esses comunistas vagabundos são contra o movimento cristão? Porque casamento, ele é do movimento judaico-cristão. E aí o casamento, ele é abençoado por Deus, o homem e a mulher, e eles querem destruir a identidade, eles querem destruir, né, a identidade da pessoa. Nós estamos numa crise identitária absurda, querem destruir o casamento é um negócio que ninguém quer defender mais, querem destruir ter filhos, ou seja, toda a composição do que é família e do que é essa lógica da cristandade, né, e da trilogia da vida e da trindade, eles querem destruir. Então, tem gente preocupada aí com o exame do Boulos. No próximo podcast que eu for agora, eu já mostro. Dependendo se o Tasso Renan, eu prometi que ia entregar no outro podcast lá no Inteligência Limitada, eu vou mostrar lá. Você acha que eu ia mostrar ontem para os caras cortar meu tempo? O Boulos, ele não vai ter paz comigo, eu já prometi. Nunca vai ser prefeito nessa cidade enquanto eu estiver aqui. Então, para mim, assim, eu tenho uma repulsa contra esse negócio de aborto. Não faz sentido, e toda política pública nossa, nós vamos rever todas essas questões que o prefeito tem essa autoridade. Eu vou investir para as pessoas aprenderem a deixar essa perversidade. Não é usando a religião, é política pública. Assim como eles estavam tentando erotizar as crianças em escola pública, nós vamos mostrar um caminho dela se guardar. Ao invés de ter erotização sexual, né, para criança, ou explicação disso, a gente tem que ter matéria de segurança sexual. Ao invés de ter escola com partido, o que a gente tem que ter é ensinar política para a criança e não partidarização. Ao invés de ficar falando mal de empreender, a gente tem que levar o empreendedorismo lá para dentro, tem que ensinar a educação financeira. Dias melhores virão para a cidade de São Paulo com a nossa entrada ali, e eu posso falar para você que é um grande momento que São Paulo está vivendo. Eu não vou colocar nada goela abaixo, mas eu vou convencer muita gente da lógica, a lógica natural das coisas. Isso eu vou fazer. Alguém perguntou do gesso. Tirou o gesso? Tirei o gesso. Ainda estou com uns 15% a 20% aí do problema na base do polegar. Eu acabei tirando o gesso e agora vai usando a talinha provisória. Candidato, eu fiz questão de agradecer publicamente a entrevista, né? Porque realmente hoje em dia o jornalismo trata a direita brasileira ou qualquer pessoa que traga propostas com um certo desdém, né? Os jornalistas são todos de esquerda. Os jornais, infelizmente, hoje não tratam com a devida equivalência, né, os candidatos, como se o certo seria que todos os candidatos tivessem os mesmos direitos, mas, entretanto, porém, todavia, contudo, fica aquela pergunta, né, aquele questionamento, como, por exemplo, o fato de que um candidato para a Prefeitura de São Paulo, que está antagonizando, por exemplo, com relação ao Nunes, é um candidato que precisa tirar um certo câncer que está em São Paulo, que é a turma do Dória, a turma, inclusive, do próprio Valdemar, o Antônio Carlos Rodrigues, que está ali com o Nunes, que é deputado federal, inclusive do PL, braço direito do Valdemar, mas já foi ex-ministro da Dilma, estava envolvido em esquemas de corrupção no Ministério do Transporte, no DENIT, essa turma toda, o Nunes Garcia, que é o braço do Alexandre de Moraes, junto ao Nunes. Como é que o senhor quer tratar São Paulo, sabendo que o problema de São Paulo não é uma cidade, mas é quase todo o país, porque São Paulo conecta com Brasília de uma maneira ímpar, né? Eu acho que é uma das únicas cidades do Brasil, por ser, óbvio, a cidade mais rica do país, querendo ou não, a cidade mais importante
do nosso país, ela conecta diretamente com Brasília. O senhor está disposto, então, a enfrentar o Nunes, mas tem mais aí. Tem Alexandre de Moraes, tem Valdemar da Costa Neto e tantos outros que, inclusive, o próprio Bolsonaro não conseguiu emplacar o seu próprio candidato. Como é que o senhor pretende enfrentar esses homens? Na verdade, se você aceita uma sugestão aí, o time do Timeline, puder colocar a tela dividida, eu acho que Claro. fica melhor. O pessoal está pedindo isso aí, isso. Ou se conseguir pôr ela cheia assim, não sei, aí, mas assim já ajudou bastante. O pessoal está pedindo também nos comentários. Pessoal, todas as perguntas que vocês quiserem fazer, eu estou com os comentários abertos, eu respondo tudo para vocês aqui. Sobre Brasília, não dá para movimentar a cidade de São Paulo sem Brasília. O atual prefeito, ele é um cara bairrista, ele não sai daqui da cidade, ele tem pouca influência em Brasília. Eu tenho influência, eu construí isso nesses últimos 2 anos, tem dezenas de deputados federais, né, que eu tenho amizade, tudo que a gente precisa desenrolar, a gente precisa muito de Brasília. Sobre Alexandre de Moraes, nesses últimos 2 anos eu fiquei na minha, mas foi o Alexandre de Moraes que cancelou minha candidatura para presidente da República em 2022. E eu entendi como é que funciona esse jogo, eu entendi que a maior parte do problema está dentro do partido político, meu partido é o Brasil, apesar do PRTB ser o único dos partidos que realmente no seu estatuto é partido de direita. Pra você ter uma noção, no estatuto o PL não é um partido de direita, é um partido liberal, mas é um partido de centro. No estatuto o PRTB é de direita, e eu quero deixar bem claro que todos estavam colocando pressão para o Pablo falar isso e aquilo. Eu sou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Eu já fui vítima do Alexandre de Moraes, igual você foi vítima. Claro que eu não poderia manifestar isso, e você sabe, você vive na sua pele, eu não poderia fazer isso estando num partido sem expressão. Agora não tenho o que fazer, né? Deferida a candidatura e tudo correndo muito bem, duvido que ele possa entrar e fazer alguma coisa, mas eu, Pablo Marçal, sendo vítima também, sou uma pessoa que sou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, e é uma pena ver um Senado que tem medo, né, de um integrante do Supremo Tribunal Federal. Então, deixo muito bem claro isso aqui. Fiz questão de segurar essa informação o tempo inteiro, para entregá-la nas suas mãos aqui no último momento, que hoje não tenho o que fazer, está faltando poucas horas para a eleição, estava entalado aqui à vontade de falar. O Silas está certo, gravou 28 vídeos me atacando para fazer isso. Eu te agradeço, Silas Malafaia. Agora, vamos ver você falar. Parece que ele fez um acordo também de não falar mais do Alexandre de Moraes, que ele ficou 28 vídeos me atacando. Quero ver se é homem agora, depois que eu já falei. Quero ver 29, né? 29 vídeos. Achei que ia parar no 28. 28 vídeos. 29, segundo a equipe aqui, ele postou. Agora eu quero ver se ele é homem para falar de Alexandre de Moraes, que eu vi que ele acabou se enrolando ali. Mas um grande abraço, Silas, você ajudou bastante. Alan, eu estou preparado para isso. Eu vejo que vai vir uma pancadaria. A gente precisa fazer uma construção nacional. A gente precisa... Atende aí, por favor. A gente precisa de juntar pessoas com essa mentalidade de conservadorismo. Alguém está perguntando da prova do Boulos. Vou falar no Inteligência Limitada, estou com ela em mãos, tá? Ontem, se eu mostrasse, eu ia perder, ia ser advertido ou expulso lá, que estava em cima de mim. Mas eu prometi, eu vou entregar isso aí. Fica tranquilo que o Boulos não vai... Desculpa interrompê-lo, mas com relação às subprefeituras, essa coisa toda da cidade, porque... Está ali, né? As mãos dos poderosos, da elite do Brasil, estão em São Paulo. Então vamos lá. Se vocês votarem no 28 no primeiro turno, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu só vou ter que ter uma escolta de 100 homens e o resto eu me resolvo. Eu já estou andando com 50 segurança, só para você ter uma noção, 50. Estava com 25 na campanha. Aí depois que começou a acontecer uns supostos atentados, que eu nem quis divulgar, porque ele vai falar, ele quer ser o Trump agora, ele quer ser o Bolsonaro. Eu fiquei na minha, mas começou de forma reiterada alguns atentados, ou tentativas, né, de atentados. Eu tive que dobrar essa escolta mais uma vez. Então, assim, eu sei o que eu vou enfrentar. Se a gente vence no primeiro turno, que é o normal que eu estou vendo pela análise preditiva, pela explosão, acabei de chegar do Brás agora,
E do Brás, as ruas tomadas, as pessoas acreditando, eu tô assim, assombrado com isso. Sobre a escolha das pessoas, cara, eu não devo ninguém absolutamente. Isso é um terror para o mundo político. Eu fui o único que já apresentou secretariado, porque eu não devo a prefeitura para ninguém, a não ser para o povo e para Deus que me chamou para isso aqui. Então, assim, eu sou uma oferta, cara. Eu sou uma oferta e essa oferta está disponível. Eu acredito que o povo não vai virar as costas. Na onde eu fui, nas quebradas, na onde o Boulos fala que manda ali, está dominando, as pessoas estão de fato com a gente. Saiu uma pesquisa assombrosa falando sobre intenção de voto, né? Eu cheguei a registrar 40%, 39, alguma coisa já. Ninguém vai conseguir segurar isso, as pesquisas estão se reajustando para não ficar muito feio, mas tem um movimento assombroso que está acontecendo aqui em São Paulo. Sobre essas pessoas que mandam o tempo inteiro aí na cidade, ganhando no primeiro turno não tem que dar nenhuma satisfação para elas. Olha lá, alguém falou que foi emocionante na porta da Globo. Ontem eu senti o drama. Ontem as pessoas ficaram na chuva até 1h30 da manhã esperando eu sair. Eu fiquei louco com aquilo. Eu vou honrar cada um, tá? Eu garanto para você, Alan, que ganhando no primeiro turno, a gente tira muita gente de uma vez. É Kassab, é Temer, é Dória, é Rodrigo Garcia. Não tem que dar satisfação para ninguém. Eles vão aceitar de forma republicana essa saída, porque eu sou um cara enjoado, não tive a ajuda de nenhum deles, não quis fazer coligação com ninguém, não quis colocar bandido de vice, não quis mexer com absolutamente ninguém para chegar onde eu cheguei. Pessoas que eu devo meu coração, Sabará. Felipe Sabará abriu portas para mim, não prometi nenhum cargo para o Sabará, você é amigo dele, você pode perguntar para ele. 0. Eu falei, o que você está fazendo é pelo quê? É porque eu quero ver a cidade mudando. Eu falei, então entra aqui. E ali eu devo honra para o cara igual ele, eu devo honra para pouca gente, cargo para ninguém, pra você ter uma noção. Então, eu estou muito animado. Já que é para entrar de cabeça, eu não vou ter essa negociata. Agora, se falar, vamos deixar para o segundo turno, aí vai vir essa turma que é anti-Boulos e vai vir pedir favor, e esse negócio é muito chato. É por isso que eu quero liquidar essa fatura, porque vai ser a primeira vez na história que alguém vence uma eleição em São Paulo sem dinheiro público, sem rádio, sem TV, sem coligação, sem as próprias redes sociais. Você tá louco o que esses caras fizeram? É um absurdo. Alguém perguntou ali, por que você estava apático ontem na Globo? Ontem 32% do eleitorado paulistano estava assistindo e eles nem me conheciam direito e eu não poderia mostrar uma outra energia a não ser aquela, né? Até um paulistano médio que ele não gosta de confusão. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito para chegar até ali e ali eu conquistei o voto da última parte da sociedade que estava faltando. Candidato, vamos falar um pouquinho do que o senhor imagina como o papel do Estado, o tamanho do Estado, né? Acho que nós aqui todos concordamos que o Estado mais atrapalha, é mais a causa do problema do que a solução. E, pelo que li, o senhor pensa em criar uma secretaria de esporte, ou ter uma secretaria de esporte, o que, me perdoe, na minha opinião, é absolutamente dispensável. Seria uma secretaria que eu não teria, um Ministério do Esporte também não teria. E o senhor, aí eu vou fazer duas perguntas numa só, indicou como secretária municipal de esporte a Patrícia Borges, que é do União Brasil, né, que é um partido que está na base do governo Lula. União Brasil tem 3 ministérios. Então, em relação a secretariado, a tamanho do Estado, e a indicações de pessoas que tenham, de alguma forma, um vínculo com o PT. De que maneira o senhor vai lidar com tudo isso? Primeiro, ela não teve autorização ali do partido e ela correu o risco de vir. Eu chamei ela por ela ser essa grande campeã. Quando você fala que é uma secretaria dispensável, cara, se você for olhar para a maioria é dispensável. O problema é que o projeto que eu tenho para São Paulo e para o Brasil é de dar esporte para todo mundo, porque o esporte molda caráter, Lacombe. Agora, se for como os políticos do passado fizeram, tratando o esporte como um acessório e não como uma política pública de fundamentação para melhorar a cabeça do brasileiro e do paulistano, ela seria dispensável. Só que o nosso é diferente. Nós vamos transformar a Escola Municipal de São Paulo na Escola Olímpica. Eu penso, não poderia ser uma subsecretaria da Secretaria de Educação ou algo assim? Precisa ser uma secretaria específica?
você precisa entender o seguinte, já vamos reduzir de 35 para 24 secretarias. E quando você fala assim, mas isso poderia ser a subsecretaria dentro da educação? Claro que pode. O problema é que eu quero que a sociedade seja esportista. Então, ela é tão importante você entender, se eu invisto no esporte, e esse esporte, a pessoa... Vamos pegar o aluno da escola pública, eu quero criar 1.000 centros olímpicos na cidade de São Paulo. Todas as quebradas, a maior parte das escolas tem esses centros olímpicos. A criança escolhe 3 esportes. Ela vinga em um deles e vai competir, nós vamos bancar só a competição. Se for competir, a prefeitura banca. Ou seja, para mim é um dos tripés de governo essa questão do esporte. Igual nos Estados Unidos. Se for pegar as 3 nações as 3 melhores colocadas no PIB mundial são as 3 colocações exatas nas Olimpíadas. Depois você checa isso aí. As 3 nações que ficaram em primeiro lugar, no quadro de 10 está lá, assim, quase acertado. As primeiras nações, né, que chegam em primeiro são as mesmas nações que estão em primeiro também no PIB. Ou seja, para se tornar uma grande nação, a gente tem que fazer o povo ter uma mentalidade competitiva. Então, para encerrar essa resposta, eu não veria problema também de ser uma sub, mas como o assunto é muito importante, eu quero transformar a mentalidade do Brasil através de São Paulo com essa questão do esporte, eu acredito que ela pode muito bem ser essa secretaria e fazer com que outras sejam subsecretarias. Isso é mais questão de vaidade de gestão, quando uma pessoa acha que não dá para fazer. Daria sim, tá? Respondendo o seu anseio, dá para colocar como sub, mas eu faço questão de mostrar a força que o esporte vai ter no nosso governo. Ó, só para registrar aqui, deu um salto na audiência, 238 mil visualizações simultâneas. A gente pede à turma, como essa é a primeira transmissão do canal da revista Timeline no YouTube, que, por favor, se inscreva aí no canal e ative as notificações e coisa e tal. Deixem um like. Deixem um like, compartilhem. E aproveitem para assinar também a revista Timeline.com, né, o projeto novo do Lacombe, que a gente também está fazendo parte. Bem, candidato Paulo Marçal, a gente ficou muito assustado há alguns anos atrás, na época da pandemia, onde nós vimos cenas terríveis lá na prefeitura de São Paulo, inclusive com lojas, né, que tiveram aí suas portas soldadas e as pessoas perdendo o seu sustento. Eu queria saber a sua opinião sobre esse episódio que aconteceu e também sobre a possibilidade de haver uma outra pandemia. Como que você responderia a isso? Porque a gente sabe que a direita ela preza pelas liberdades individuais. Eu acho que ficou até bastante claro no debate de ontem, em que a maioria ali dos candidatos, maioria não, né? Todos, exceto você, acham que a solução é sempre mais Estado. É algo que me preocupa muito. A gente sabe que o brasileiro também tem um pouco esse pensamento, né, que é um pensamento de matriz socialista. Né? Como é que você vê essa questão das liberdades individuais? Como é que você vê um enfrentamento de uma possível pandemia no futuro? Foi péssimas as tomadas de decisão que a cidade de São Paulo tomou, querendo confrontar o ex-presidente Bolsonaro. Eu vi ali, começando com Dória, né, com Covas e todos eles juntos ali, o próprio Ricardo Nunes tomaram decisões sem nenhum sentido, de demitir funcionários da prefeitura, criar passaporte, né, que aquilo ali para mim foi o maior cerceamento. Uma coisa é a gente assustado fechar o comércio uma semana, a outra é privar as pessoas do trabalho. Tem gente que está desempregada até hoje, para você ter uma noção. Tem gente desempregada até hoje. Infelizmente, isso é culpa de uma política pública errada. Esse agigantamento do Estado atrapalha tudo. Então, assim, para mim, o Estado ele tem que ser eficiente. O que é diminuir o tamanho do Estado? É aumentar o tamanho da mente da pessoa. Quanto menor a mente da pessoa, maior é o Estado. Eu descobri que o sistema, gente, é a frequência de mentalidade de um povo. Não é o político que define o sistema. O político ele vai indo no limite da mentalidade de um povo, onde o povo fala, tá tudo bem, aceito, vou deixar, pode ir levando. Então, sim, não faz sentido o que foi feito, porque isso quebrou muitas empresas, que tivemos muitas vidas perdidas, muito desemprego. Para quem não sabe e não sabe fazer conta, 1 ponto percentual de aumento do desemprego mata 30 mil pessoas no país. Ou seja,
Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas isso é só um desemprego. Não, desemprego mata gente. Esses reflexos estão ligados à fome, esses reflexos estão ligados ao aumento da criminalidade, ao homicídio, a um tanto de coisa que você não imagina. Por isso que o maior direito social que existe é o emprego, é o que nós vamos fazer na cidade de São Paulo, que é criar 2 milhões de novos empregos. Então, tem muita gente desempregada até hoje. Jamais eu tomaria as decisões do jeito que foram tomadas. A gente agora aprendeu como que os imbecis agiram, nós podemos agir com uma naturalidade completamente diferente. Vocês estão acompanhando aí o timeline, se inscrevam no canal, os caras estão aqui em busca da verdade, eu agradeço aí a oportunidade de responder vocês, porque eu fui tripudiado pela mídia consórcio comunista do Brasil, ninguém conseguiu chegar nessa última fase igual eu vivo, então eu estou muito animado. Inclusive eu vou fazer hoje algo que nenhum político no mundo fez. Eu vou correr pelo povo, eu vou contar na próxima live daqui a pouco, eu vou começar a correr e só vou parar. Eu vou contar para vocês mais tarde o que vai acontecer. Sobre as pessoas que estão fazendo perguntas aí. Marçal, o negócio do gesso é fake? Não, cara, é 4 semanas para recuperar aquela cadeirada que eu levei na mão. Não pegou na minha cabeça, pegou na minha mão e acertou a base do meu polegar e o meu 6º arco costal, né? Na costela tem uma pequena fissura, tem um laudo aí emitido pelo Ciro Libanês. E é duro, porque quando você é de direita e apanha, todo mundo fala que é mentira. Né? O Bolsonaro até hoje tem gente que fala que é fakeada. O Trump pagou o cara para dar um tiro de raspão na cabeça dele. Essa esquerda é muito maluca. Então, assim, eu tirei o gesso hoje. O meu médico, o doutor Rafael, ele falou que pode tirar, porque eu, inclusive, vou fazer algo, né, pelo povo, que ia desbalancear meu corpo se eu tivesse com ele, mas eu estou tomando muito cuidado, eu não consigo apertar a mão, fechar ela com força ainda, vou ter que fazer uma fisioterapia aí de algumas horas para terminar de resolver esse problema na mão. Candidato, o senhor mencionou bem aí essa questão da imprensa, né? Imprensa que eu, inclusive, fiquei decepcionado não só com a imprensa, mas até com pessoas de direita que zombaram do triste episódio da cadeirada, né? Que, infelizmente, eu não entendo muito de Código Penal, porque eu não sou advogado, e nem entendo muito de questões eleitorais, mas o óbvio na minha cabeça era que o Datena não poderia participar mais de debate. Tem um, mas ele continuou participando. Pois bem. Cara, se fosse eu, desculpa aí, se fosse eu, eles iam me prender. Cara, óbvio. Eu cheguei a mencionar isso no vídeo. Eu cheguei a falar disso no vídeo lá. Mas a minha pergunta é a seguinte: existem coisas que um prefeito, um vereador, um deputado, um senador não podem fazer, inclusive até quem está em cargo executivo, como presidente da República, governador e prefeito, que a própria Constituição acaba limitando as ações. Né? Eu me lembro de uma vez dando uma palestra em BH, eu não me lembro agora se era com... Eu não lembro agora qual movimento que estava lá de direita, mas um desses movimentos de direita participou um prefeito onde ele dizia que ele estava ali naquela triste situação onde ele sequer poderia utilizar a verba do MEC para matar a fome das crianças lá do interior da cidade dele, na Bahia, mas o MEC enviou TVs. Ele até brincou, falou assim, as crianças não comem TVs, elas precisam de comida. E aí eu quero fazer 2 perguntas. Né? Uma é sobre esse desmantelamento da esquerda que tem efetivo para trabalhar na máquina estatal, no caso do município. A direita não tem um efetivo o suficiente para cumprir todos os cargos que lá estão. E o outro é como tirar esse sangue do pagador de impostos que jorra na imprensa por meio da prefeitura. Nós fizemos uma matéria recentemente na revista Timeline mostrando os gastos da prefeitura, da administração Nunes, só nesse primeiro semestre, onde você tinha ali a Globo em primeiro lugar, você tinha as outras emissoras, você tinha canal no YouTube, que recebeu ali rios de dinheiro por meio de empresas, fazendo publicidade no Estadão ou na Folha de São Paulo. Como é que o senhor pretende trabalhar e administrar, e quais pessoas, por exemplo, estariam na sua mente para, primeiro, tirar ou trabalhar melhor esse dinheiro que é jorrado nessa imprensa marrom, que vive do dinheiro das prefeituras, do governo do estado, do governo federal, no caso da prefeitura, porque já está meio que certo que o senhor pode ser o próximo prefeito, pelo número, pela campanha. Eu já penso aqui, não tanto como
o que você sonha em fazer, mas o que você vai fazer como prefeito. E o outro é como tirar como trabalhar essa falta de efetivo na máquina burocrática, porque nem o Bolsonaro tinha efetivo suficiente para poder colocar todas as pessoas em todos os cargos. Quando eu estava em Brasília, eu me lembro muito bem que os próprios ministros tinham dificuldade de conseguir gente que ficasse abaixo deles. Ou seja, o Bolsonaro conseguia nomear um bom ministro, mas abaixo do ministro você tinha grande dificuldade, porque a máquina burocrática exige pessoas acostumadas com a burocracia do Estado, senão, no caso, o TCU, né, lá em Brasília, no seu caso, vai ser o TCE, fica ali de olho. Como é que o senhor pretende trabalhar nesses dois lados? Então, com relação ao dinheiro que se jorra para a imprensa e a máquina burocrática inchada e sem efetivo. Respondendo primeiro a parte da imprensa, 648 milhões de reais é a planilha de gastos com publicidade da Prefeitura de São Paulo. Só esse ano, exato. Nunes é uma vergonha. Todo cara fraco, ele precisa fazer muita mídia, porque ele não entende de branding. Então ele tem que fazer marketing para se sustentar. Então é a campanha mais cara da história da disputa eleitoral de São Paulo, até hoje. Porque não é só os 67 milhões de reais de teto. É esse mais 648 milhões, mais funcionários da prefeitura que ele paga como liderança. Os caras são contratados dentro daquele cabide de emprego de 10 mil pessoas, que são cabos eleitorais capilarizados dentro da prefeitura. Então, vencer um cara desse, aqui que está o segredo. Um cara desse é tão fraco que fazendo isso tudo ainda vai terminar em terceiro. Se brincar, vai cair para quarto. Dependendo do que a gente fizer agora esse final de semana. Em terceiro é certeza, dependendo ele pode cair para quarto. Do tanto que o povo pode perder a esperança. O que eu pretendo fazer, Alan? Eu vou criar um aplicativo da prefeitura onde eu vou gerar desconto de IPTU, desconto de tudo dentro da cidade, tudo que for possível, para as pessoas usarem o aplicativo da prefeitura. Esse aplicativo, aumentando a adesão em mais de 80% das pessoas que moram na cidade, eu vou comunicar com elas de graça. Elas vão receber mensagens da prefeitura sem eu precisar de pagar um jornalista para dar informação. Nós vamos para a guerra contra a dengue, eu vou mandar no celular de todo mundo. Então eu quero colocar isso disponível. Um negócio desse vai gastar 2, 3 milhões para fazer e criar ações efetivas para que todo mundo na cidade de São Paulo... Você quer desconto do IPTU? Então usa o aplicativo. Você quer desconto aí no ISS? Você quer desconto para mais um funcionário? Você que é empresário? Você quer desconto nisso? Fazer convênio com o governo do estado? Você quer desconto do pedágio? Você quer desconto aqui? Você quer desconto ali? Dá desconto tudo. Aí o que eu vou fazer? Essa pessoa vai usar e eu crio um canal aberto, eu vou fazer o que o Milei fez. O Milei, no primeiro ano de governo, cortou tudo. Por que tem que fazer isso? Porque tem gente na fila de hospital, cara. 447 mil pessoas estão precisando fazer exame, cara, coisa básica. Por que o prefeito não chegou no CRM e pediu para o CRM liberar a telemedicina, cara? Assim como foi em 2020. Por que o prefeito, ao invés de fazer asfalto num lugar que já tinha asfalto, não foi salvar esse povo, cara? O cara gastou 5 bilhões, 223 contratos irregulares. O cara é maluco, cara. Tudo para ganhar eleição. Esse povo é malvado, cara. Então, assim... essa questão da publicidade, espere crises infinitas em relação à imprensa, porque para mim não faz sentido essa gastação de dinheiro. Eu vou dar dinheiro para alguém falar o que precisa ser falado, eu vou criar um mecanismo que vai custar 1% disso e colocar a informação direto na mão da pessoa. Isso é a coisa mais inteligente que o Estado, a cidade de São Paulo e o Estado, né, falando como governança, tem e pode fazer. E o segundo, sobre o que você acabou falando do Bolsonaro, né? A gente teve o nosso primeiro líder de direita conseguindo ascender ao Planalto, a gente descobriu os acertos e os erros, errar nas mesmas coisas não é possível, e melhorar aquilo que ele acertou é possível. Eu acredito que o que aconteceu ali, ele colocou muitos militares, né? Ele sendo militar, eu entendo, colocou milhares de militares na presidência da República. A presidência da República, se eu não estiver doido, ali tem 25 mil cargos. Na Prefeitura de São Paulo são 130 mil funcionários públicos, mas desses 10 mil são comissionados. O que eu vou fazer? Eu sou um cara de recrutar gente. O maior sucesso que eu tenho na vida não é ser um cara bom de comunicação, nem um cara da internet ou entender de lançamento, mas de recrutar gente, que para mim é uma das 5 coisas que uma pessoa tem que dominar na vida. Se eu recruto bem, treino bem e envio bem as pessoas, eu sou uma pessoa que recruta alguém melhor para casar, eu recruto melhor as amizades, eu recruto melhor os funcionários para minha equipe. Eu vou gastar esses... Fé em Deus, nós vamos ganhar no primeiro turno, que eu vou gastar outubro inteiro, novembro e dezembro, 90 dias recrutando gente. Inclusive, eu vou fazer questão que todo mundo assista a imersão de todo o secretariado, subsecretariado,
subprefeitura de todos os, até o último nível da Prefeitura de São Paulo. Então, a gente vai ter uma marca forte de treinar a gente, selecionar a gente, realocar a gente. A promessa que eu faço para todo mundo que está desesperado, querendo morrer do coração, é que eu não vou demitir pessoas. Eu vou passar todo mundo numa reciclagem e realocar essas pessoas. Caso não tenha, eu vou arrumar emprego para esse povo e vou realocar eles em empregos. Não vou demitir zero, compromisso com esse povo. Não, eu, Pablo, não devo emprego para ninguém, mas quero dar paz para muitas famílias que dependem da Prefeitura de São Paulo, prefeitura próspera. Nós vamos realocar pessoas e treinar. Caso você não queira fazer do jeito que a gente está fazendo, você mesmo vai pedir para sair. Mas mandar embora eu não vou mandar. Eu vou realocar vocês de acordo com o perfil, a competência, o talento de cada um. O que eu vejo que a gente pode fazer, Alan? Que é uma das coisas que eu quero levar para dentro da política, da inovação da gestão pública. É a questão de multiplicação de talento. Eu pus um prazo para ficar na política e vou sair, 12 anos, a partir de 1º de janeiro. 12 anos, eu vou colocar um prazo de multiplicar gente que tenha mentalidade igual a nossa para a gente afastar esses comunistas. O que eu espero em 12 anos, tá? Em 12 anos eu espero ter contribuído para colocar mandato no STF, igual de senador. Eu espero que a gente reforme esse Código Penal, tem um Código Penal novo. Isso não é papel de prefeito, não. Estou falando da minha influência na política. Reforme a LEP, que é a Lei de Execução Penal, porque o problema do Brasil está aí, está nisso. Eu fui em El Salvador, eu descobri como é que faz para ter uma nação com 700 dias sem nenhum homicídio. Eu peguei esses códigos e a gente consegue fazer isso aqui. Eu espero criminalizar o comunismo dentro de 12 anos, assim como nós criminalizamos o nazismo. Eu espero que a escola pública tenha empresarização desde o primeiro dia, as crianças aprendam a fazer, a ter o sonho de ter um próprio negócio, porque o empreendedorismo liberta. Eu espero em 12 anos, 50% das pessoas na cidade de São Paulo tendo um esporte e praticando o esporte, porque o esporte molda caráter, isso é muito forte. Eu espero em 12 anos, né, que a gente acabe com a reeleição e que a gente tenha mandatos de 5 anos, ao invés de ter mandatos de 4 em 4 anos e cada ano o par gastar 5 bilhões. Eu espero, com a minha entrada na prefeitura, acabar com esse financiamento público de campanha, que eu acho isso um absurdo. Para mim, a pessoa, para ser candidata, ela precisa estar resolvida na sua vida e não pedir emprego na política. A política tem que ser um ato de filantropia. Então, assim, eu poderia, cara, fazer uma coisa, pegar tudo que eu tenho e ir embora desse país. Eu amo esse país, eu não quero. Eu tenho casa, eu passo várias semanas de todos os anos aí nos Estados Unidos. Só que eu não quero morar aí, cara. Mas quando vier em Orlando, vem aqui no estúdio que a entrevista ainda vai ser melhor. Bora. Eu quero te falar que eu acho lindo os Estados Unidos, mas eu amo o Brasil, cara. Eu quero que isso aqui dê certo. E eu tenho uma repulsa com esse trem de comunismo, porque eles são fingidos, eles falam que isso não existe, põem a gente de doido. Só que o problema é que eles mexeram com um doido que é multi-habilidade, que é multifacetado, alguém que é máquina em comunicação, alguém que é triturador em fazer pergunta, alguém que tem repertório. A imprensa, ela ficou chocada com a minha pessoa. Eu não tenho falsa humildade, não. Eu sei quem eu sou. A minha identidade é definida. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Está lá em Gênesis 1:26. Eu sou crente, eu não afino para ninguém, cara. Eu sou um cara que gera emprego, pago milhões de impostos. Esses caras trucidaram toda a minha reputação, só que eles esqueceram de uma coisa. Eu não tenho reputação, eu joguei ela fora, eu vivo por frutos, eu vivo pelo que eu transformo nas pessoas. E o sistema político nacional está chocado. Por que está chocado? Porque eu sou um cara que é estudioso, eu já li mais de 1000 livros. Esses caras não leram nem 50 e querem bancar os filósofos para cima de mim. Sabe quem eu queria que estivesse assistindo agora essa conversa nossa? Olavo de Carvalho. Eu queria ver o comentário dele. É uma pena a gente não ter o professor Olavo de Carvalho para falar assim, o Marcelo é um maluco, mas é um maluco que entendeu o recado que ele deu. E aí algumas pessoas começam a ver agora e vai falar, poxa, o Marcelo é mais um doido. Você pode falar o que quiser, eu quero ver você ter o resultado que eu tenho. Isso não é... Alguém está perguntando ali, mas como você não tem reputação? Amigo, fala o que você quiser de mim, tem o resultado que eu tenho, acabou. Você falar com meu filho de 10, 11 anos, tem um de 11, um de 9, um de 5, um de 3. Pergunta para eles. O professor Olavo, ele falava que... Desculpa interrompê-lo, mas é que o professor Olavo falava, né? Quando você tem medo de ser vilipendiado, debochado, etc., acabou. Você não consegue mais nada. Não pode ter medo, né? Cara, o medo é um paralisante. Ele é uma fé negativa, o medo. Uma pessoa, quando tem medo, ela atrai. Aí o povo tá falando, você não tem medo de morrer? Cara, eu prefiro lutar pela liberdade do que fingir que tô vivo, cara.
Não existe. Tô de saco cheio desses caras. Eles Candidato. conseguiram parar o Bolsonaro, mas eles não vão conseguir parar o movimento. Eles podem conseguir me parar, mas não pode parar todos nós, cara. Eles podem me parar, eu posso levar um tiro a qualquer hora, pô. Bolsonaro pode levar um tiro. Todo mundo pode levar. Agora, a gente não é menor que nenhuma dessas pessoas. Nós somos um povo que defende a liberdade. Essa bandeira nossa nunca vai ser vermelha. Coloca isso na sua cabeça. Eu não admito isso. Então, assim, para quem está desconfiado, o Marçal isso, o Marçal aquilo, irmão, você que é de direita, está desconfiado de mim, você faz parte de uma parcela da sociedade muito pequena. Porque tem esquerdista que olhou e falou, mano, esse papo desse cara é reto, cara. Sabe o que os caras falam na quebrada para mim? Eu vou fazer só uma pergunta. Aí eu falo, o que é a pergunta? É papo reto ou não é? Eu falei, 100% do que eu tô falando. Então eu vou votar no C. Os caras têm a capacidade de falar assim, meu voto é no Lula e voto em você. Ou seja, isso nunca aconteceu, cara. O que a gente tem que fazer também é expandir nossa mentalidade, porque senão a gente fica parecendo que não acredita no brasileiro mais. Eu quero que o brasileiro volte a acreditar no brasileiro. Eu quero que essas pessoas parem com essa doença emocional de atacar uns aos outros. Isso já está muito chato. Agora, tem que ter coragem. Porque é o seguinte, o medo vai aplaudir a coragem no meio do percurso. Alguém está perguntando, por que você trocou de roupa ontem? Porque eu precisava falar com alguém que não pode ver esse lado poderoso de um cara que é bilionário. Eu cheguei na Globo com terno e pedi para guardar aquela camiseta. A camiseta do paulistano médio. Uma camiseta que nem polo é, aquela gola V. Eu peguei aquela camiseta, a minha esposa estava comigo, eu perguntei, meu bem, o que você acha de eu colocar isso? Ela, mas você está muito mais charmoso com esse terno, não sei o quê, alfaiataria, não sei de onde. Eu falei, mas eu sinto no meu coração de pôr essa camisa, essa camiseta. E aí que está o detalhe, ali eu não estava agradando você que gosta de mim, ali eu estava comunicando com quem não me viu nem um dia na televisão. E as pessoas não entendem. As pessoas querem que faça exatamente o que elas querem. Não pode, cara. Na favela a linguagem é outra. O paulistano que pega ônibus, a linguagem é outra. Cada um precisa de ter a comunicação clara, é linguagem corporal. Diga. O senhor falou algumas vezes já em liberdade. O Max Cardoso fez uma pergunta importante sobre aquele período absurdo que nós vivemos ali de Covid, com os tiranos falando em nome da ciência, mas interditando a base da ciência, que é o debate. Já falamos um pouquinho também aqui de criminalidade. O senhor tem um projeto para usar a inteligência artificial no combate à criminalidade, com câmeras, reconhecimento facial. De que maneira isso ameaça as liberdades individuais, isso aumenta o controle social? De que maneira o senhor pretende controlar um sistema assim para que não invada a privacidade das pessoas, para que não haja mais controle social, candidato? A primeira coisa do anticrime é que isso já tem na cidade de São Paulo, tá? Isso não é uma invenção minha, não. Só que ela não prosperou. Se você vê, por exemplo, a cidade de Londres, lá tem 20 vezes mais câmeras que na cidade de São Paulo e a criminalidade é do mesmo jeito. Ou seja, não é colocar câmera, mas ter câmera inteligente. O que eu aprendi em El Salvador, onde a segurança pública está de nota 10 e tem mais de 700 dias que não tem um único homicídio, tá? Certeza da punição e certeza da vigilância. Duas coisas que todo cidadão tem que aprender. O artigo 144 do Código da Constituição Federal fala assim, é dever do Estado e direito de todos a segurança pública. Presta atenção no que está ipsis literis na escrita. Olha só, o que a nossa Carta Magna fala. É dever do Estado e direito de todos. Eu te pergunto, como é que o Estado consegue exercer o dever de segurança pública controlando esse ar de segurança para 12 milhões de pessoas? Sem tecnologia, é impossível. Pablo, essa parte de invadir a privacidade, isso é para a rua, não é para dentro da liberdade individual da pessoa. Na cidade de São Paulo, o Lacombe, tem 96 distritos. Nós vamos começar pelo mais violento, Pinheiros. Vou rodar isso, diferente de todo político que quer fazer contratos infinitos para ele ganhar as partes deles, nós vamos rodar MVP, que é o mínimo viável de um teste, né, do produto, rodar em Pinheiros e fazer uma pesquisa para ver se a população aprova, porque vai zerar roubo de celular ali no distrito de Pinheiros, que é o lugar mais violento de São Paulo. É uma zona nobre, né? As pessoas aprovando isso, nós vamos passar para outro até chegar no número 96. O que eu quero que todo mundo entenda? A gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente vai ser dominado pelo crime comum e pelo crime organizado, e aqui vai uma dica, eu sei como é que faz
para acabar com o crime organizado. São 34 facções que tem no Brasil. Para acabar com o crime organizado, é só dobrar a pena para quem faz parte do crime organizado. É o que fizeram em El Salvador. Ou seja, o cara é pego... Vamos lá, o cara é pego com arma, sem registro. Então, 15 anos de cadeia para você. Aí fala, não, o cara é identificado como de organização criminosa, então você vai tomar 30. Aí você vai ver quem que vai querer mexer com organização criminosa. Esses são detalhes que a gente tem que ter humildade para descobrir em outros lugares. Eu concordo com você, Lacombe, que ter um tirano com o poder de saber onde todos estão e tudo acontece é a pior coisa que pode existir. Mas uma cidade como São Paulo, a gente não ter controle das entradas e não passar essa sensação de vigilância. E a segunda, que é a coisa que eu mais aprendi em El Salvador, por que era um caos e o homicídio era uma prática comum, assim como no Brasil? Porque as pessoas tinham certeza da punição só em 3% dos casos, ou seja, é mais fácil eu matar 10 do que ser punido. Então, o que eles começaram a fazer? Nós vamos dar certeza da punição. A certeza da punição hoje é 100% em El Salvador, por isso que ninguém tem coragem de matar o outro mais. Alguém perguntou das provas do Boulos, eu vou falar agora no próximo podcast que eu vou entrar. Inclusive, eu estou aqui no Inteligência Limitada, já está quase no jeito para eu entrar. Se quiser fazer a próxima pergunta, Lacombe. Não, eu posso, já aproveitando, porque meus últimos 5 anos no Brasil, até agora, em agosto, foram em São Paulo. Eu sou um carioca, mas morei os últimos 5 anos, de 2019 até agora, abril de 2019 a agosto de 2024. Em São Paulo ainda tem um imóvel, um apartamento ali em Perdizes. E o que eu vejo, candidato, é a Cracolândia, é aquelas pessoas que usam drogas cada vez mais avançando. Então, tomaram ali aquela região da Santa Cecília, Higienópolis está realmente também muito ocupada por esse tipo de gente. Em Perdizes a gente vê muito também. A gente sabe que a lei brasileira ela protege muito, ela impede, por exemplo, a internação compulsória, o que seria o ideal no caso daquelas pessoas que já não têm mais uma consciência para nada, não tem mais discernimento. Como é que o senhor pretende trabalhar em relação aos usuários, principalmente de crack, a Cracolândia? Que tipo de parcerias o senhor acha que pode fazer com o governo de estado para resolver, ou pelo menos diminuir esse problema que aflige tanto? Eu acho que é o que mais me impressionou nesses 5 anos em São Paulo, porque no Rio você tem, não é tão nos bairros residenciais, né? Você tem na Avenida Brasil, você vê algumas regiões do centro da cidade que não é residencial. Como é que o senhor pretende trabalhar, combater a Cracolândia e os usuários de droga que estão ali praticando crimes nessas regiões? São mais de 70 focos e 80 mil pessoas em situação de rua. E acredite, 50% do problema da Cracolândia chama-se Alcolândia. É só álcool o problema. Os caras criaram um sistema político para ficar irrigando ele com R$1 bilhão todos os anos. Você imagina a incompetência do Ricardo Nunes. Do Fundo de Assistência Social de 2,6 bilhões, 1 bi é só para tirar a gente da rua, e aumentou 23%. Você tem que esse cara é um banana. Ou seja, esses caras estão sendo regados com dinheiro público para aumentar. Por exemplo, tem uma ONG, que é um lixo, que chama Craco Resiste. Os caras pegam dinheiro público para dar cachimbo e seringa e quer que aquilo continue. Olha que merda o que está acontecendo em São Paulo. Então nós vamos chegar bem forte com esse assunto. Primeira coisa, como é que a droga chega na mão dos caras, sendo que a cidade pode muito bem entrar num patamar ali de dar um cerco para falar, cadê a droga? Onde que ela entra? Como é que esse cara está recebendo essa droga? Segundo, da onde que está vindo esse tanto de gente? Só para você saber, tem 645 cidades no estado de São Paulo. Dessas 645 cidades, quase nenhuma tem mendigo. Os mendigos vêm de carro para cá. Então a gente tem que responsabilizar esses entes públicos através do Ministério Público. Então nós temos um problema de receita, de geração de mendigo, que é despejado ali. Nenhuma cidade no entorno de São Paulo, da região metropolitana, tem esse problema, só São Paulo. São Paulo virou a capital mundial da mendicância. Segundo, nós vamos revisar todos esses repasses para essas pessoas, nós vamos criar um modelo de anjo da guarda. O que é que vai resolver, tá? Se tem 80 mil pessoas na rua, nós vamos colocar 80 mil pessoas para ajudar essas 80 mil. Aí vai ser através das ONGs? Sim, mas vai ser no nosso formato. Vou explicar por quê. Porque se eu trato na individualidade, com personalização, a pessoa que está na situação de rua, em 90 dias eu consigo tirá-la da rua, colocá-la no emprego e a pessoa trata ela na individualidade. Qual que é o problema hoje, o governo Ricardo Nunes e esses incompetentes que passaram e não deram conta de resolver? Esses caras tratam os mendigos como rebanho, tacando jato de água, levanta, vai para o cercadinho e trata aquilo como boiada. Eu, Pablo,
encontrei 2 na rua e fiz a tentativa de levar para o abrigo. Um estava drogadão, tinha acabado de sair da cadeia, cumpriu 11 anos de cadeia, homicídio. Eu até fiz oração com ele, falei, eu sou a sociedade, eu te perdoo, vou mudar de vida. Ele falou, vamos. O outro de Moçambique, sem passaporte. E fica lá jogado para cima e para baixo, vivendo de mendicância, dormindo no albergue todo dia, saindo, aprontando alguma coisinha. O que acontece? Acontece que a gente tem que entrar com pedido no Supremo Tribunal Federal, porque fizeram do jeito errado, aí tem impedimento do Supremo, tem impedimento do Ministério Público Estadual, Ministério Público Municipal. Nós vamos mostrar uma forma que... Porque tem uma lei, Lacombe, aqui em São Paulo, que fala que 30% da merenda tem que vir de agricultura familiar. Hoje não está cumprindo nem 5%. Os maiores empregadores de pessoas que saíram das ruas é agricultura familiar e bares e restaurantes. Já sentei com esse pessoal, o Sabará, que já foi secretário disso, conhece exatamente como fazer, já tirou 3.500 pessoas da rua. O que vai ter de inovação? Se tiver 1.000 pessoas, 1.000 anjos da guarda. Esses anjos da guarda eles vão ficar 90 dias e depois nós vamos trocar eles. Mas cada cadastro de um morador de rua vai ter seu acompanhamento. Leva-se de 12 meses a 24 meses para você recuperar o emocional da pessoa por completo. Então, gente, tem como resolver, só que aqui está o segredo. Quem quer resolver tendo 1 bilhão de orçamento todo ano, só para isso? Quem que quer resolver isso? Quem que quer limpar um rio? Eu cuidei de... Desculpe interrompê-lo. Eu cuidei de moradores de rua quando eu participava da comunidade de Toca de Assis, né? Fiquei 6 anos cuidando de moradores de rua e um dos maiores desafios era, de fato, as prefeituras onde nós atuávamos, né? Porque as prefeituras elas faziam de tudo para atrapalhar todas as casas cristãs, espíritas, casas religiosas em geral que acolhem esses moradores de rua e não faz nada para poder melhorar a vida dessas pessoas. Deixa eu só uma pausazinha rápida aqui, deputado, porque nós estamos aqui com 253 mil pessoas nos assistindo aqui no canal da Timeline. Eu acho que alguma coisa aconteceu lá no X, não sei o que aconteceu aqui, a interrupção da transmissão, mas estamos no YouTube da Timeline. Podíamos pedir ao candidato para reforçar aí o convite para todo mundo assinar a revista Timeline, que é um projeto que está começando, candidato, e estava explicando aqui, não sei se o senhor teve a oportunidade de ouvir, lançamos a revista digital Timeline numa plataforma Substack e acabamos parando no Stripe, que congelou as nossas contas, bloqueou todas as assinaturas, então tivemos que refazer todo o projeto, lançamos agora um site novo, revistatimeline.com, e estamos aqui inaugurando, estreando o nosso canal com a entrevista com o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal. Como o seu público está com a gente, candidato, se eu quiser, mais uma vez, pedir a todos que se inscrevam aqui no canal e assinem a revista, eu agradeço. Pessoal, se puderem se inscrever no canal, parabéns pelo trabalho de vocês. Contem comigo aí no que vocês precisarem. Como cidadão, eu vejo verdade em vocês. Vejo que essa perseguição que está para cima de vocês aí é uma coisa completamente desumana. Podem contar comigo. Eu tenho que entrar no outro podcast agora. Se vocês puderem fazer as perguntas, as últimas perguntas, desculpa ser deselegante, eu queria ficar umas 4 para cada um? Pode ser. Então vamos lá. Vamos lá. O Max, né? Eu ia fazer a pergunta, mas esqueci que o Max está na fila. Vamos lá, Max. Eu não quero. Não, eu queria ouvir o candidato também sobre a questão da ideologia de gênero. É um assunto também que preocupa muitos brasileiros, muitos cristãos, pessoas de direita, conservadores, e a gente percebe que há uma militância de esquerda enorme em relação a isso, e o que mais me choca, inclusive já está acontecendo no Brasil, isso está sendo empurrado para as crianças. Há aí projetos, e já está acontecendo, inclusive em alguns hospitais, sobre transição de gênero para crianças. Eu queria saber a sua postura, porque há um lobby, né, muito grande em relação a isso, um lobby, inclusive, internacional, ou seja, toda essa perseguição que você tem aguentado até agora, eu acredito que é só o começo, viu? Porque a sua postura, que eu acredito que eu já sei qual é a sua resposta, né, mas tem que estar preparado para que essa perseguição vai continuar. Para mim só existe a ideologia de Gênesis, que é homem e mulher. Marcelo, você tá maluco?
Não tô não, só tem homem e mulher. Qualquer outra coisa é questão de software. Você pode falar o nome que você quiser, para a ideologia que você quiser, coisa da sua cabeça. Por exemplo, a pessoa chega em mim e fala assim, o Marçal, ele é bilionário, as empresas são. Aí, se eu quiser criar uma ideologia, a ideologia do trilionário. Não, eu sou trilionário. Não, mas seu resultado não é trilionário. Se eu falasse para a pessoa, não, eu tenho 3 metros, a pessoa fala, não, isso não tem lógica. Não tem lógica você falar que tem 3 metros. Eu estou vendo você tem 1,82. 1,81, na verdade. Não, mas a minha ideologia é da altura. Aí a pessoa não vai concordar, vai falar, não, você é alturofóbico. Não, você é ricofóbico. Vai que te catar. Deixa eu te explicar uma coisa. O que você quiser falar que garanta na sua cabeça. São 8 bilhões de cabeças, por isso são 8 bilhões de ideologias. Ponto. 8 bilhões de ideologias. Agora, hardware é um só. Ideologia, para mim, é ideologia de Gênesis, homem e mulher. Isso nem é religioso, isso é natural. Daqui 400 anos, na hora que forem exumar o cadáver, eles vão olhar pelo osso do quadril para definir se é homem ou mulher, ou então pela fronte. Só isso, não vai fazer outra coisa. Não, mas o fulano é de ideologia tal, mas não está registrado no osso, isso é coisa da cabeça, é frequência. Mental, software. Hardware é máquina, software é mentalidade. Então, se você quiser falar, fale o que você quiser. Mas da minha parte, nenhuma criança vai receber isso na escola de São Paulo. Ninguém vai ficar empurrando coisa idiota, nem esquerdismo, hora nenhuma, para convencer criança de nada. A criança vai aprender a empresarização, nós vamos reforçar a identidade como brasileiro, nós vamos cuidar delas para elas aprenderem finanças, que é o que o PT odeia. A frase que queima no meu coração é o Lula falar, se as pessoas ganharem mais de 4 mil por mês, elas vão deixar de votar na gente, ou seja, no PT. Significa o quê? Que nós vamos fazer o mais pobre dessa cidade ganhar pelo menos 4 mil para a gente tirar esse povo daqui. Candidato, a minha pergunta vai para a bolha mesmo, né? O senhor mencionou aí que às vezes a gente fala um pouco para a bolha e tem que falar para fora dela, né? O jovem Michael Sullivan, por exemplo, penou muito, né, para te apoiar e muitos diziam que ele estava sendo traidor, e ele estava ali fazendo o trabalho e virou agora moda na direita quando você tem uma postura daquilo que você acha que é certo, você vira traidor, né? Como fizeram agora com o Nicolas ao fazer essa campanha aí contra o PSD, o Nicolas e o Gaia. Como é que o senhor pretende lidar com essa situação, sabendo que uma hora você vai ter que dialogar ali com... Vai lá com ele. E tá aí? Aí, ó. Rapaz, eu fui fazer um evento chamado Direita Já, mas a gente apanhou tanto, esse cara apanhou tanto. Eu falei para ele, cara, se os caras estão te batendo porque você está querendo defender a liberdade, apanha junto comigo. E aí ele resolveu apanhar junto comigo, e aqui eu vou ter que encerrar agora depois dessa, eu faço votos que vocês votem nesse cara que tem coragem, Michael Sullivan, 33 o quê? 222. 222 para vereador, vamos eleger esse cara da quebrada, o cara que tem o coração top. É assim, irmão, a direita não tem dono, a gente nunca esteve tão forte. Só que agora é a nossa fase de maturação. A esquerda fica doidinha para falar Bolsonaro está do lado, Marçal está do outro. Negativo, estamos do mesmo lado. Nós defendemos os mesmos ideais. E esse papo de chamar a direita de bolsonarista ou marçalista, ou seja lá qualquer nome, nossos nomes são menores que da direita. A gente nasceu depois que a direita foi criada, ou seja, a gente não pode ser dono dela. Nossos nomes são ofertas. O Bolsonaro, no evento em Orlando, falou para não usar mais o termo bolsonarista. Eu estava aqui no evento. Então, eu não estou falando para diminuir ele, é para ele não sentir o peso de uma coisa que é maior que ele, maior que eu, maior que todos nós. É o conservadorismo, isso vem do cristianismo, que tem 2.000 anos. Isso vem do judaísmo, que tem 6.000, cara. Não faz sentido a gente ficar nessa bobeira. Aí você pega um monte de gente que é tradicional, que se considera de direita, mas que não é judaico nem cristão também, o cara também se identifica. O cara fala, poxa, eu defendo o empreendedorismo, o liberalismo econômico, eu quero isso também. Ou seja, aí a gente vai colocar o nome de uma pessoa negativo. Quem gosta de fazer isso é a esquerda que criou esses nomes. Se você voltar ao normal, a gente nem precisa ficar usando nome esquerda e direita, a gente só tem que falar, esse é trabalhador ou esse é vagabundo. É a diferença. Não precisa ficar falando esquerda e direita, Lula, não sei o quê, não, nada disso. Escreve todo mundo nos comentários assim, ó, a liberdade não tem dono, e acabou. Nós nunca estivemos tão fortes. Nunca, nunca, nunca.
Significa o quê? Que a gente vai ter que levantar mais líderes, e esses líderes são interdependentes. Aqui eu quero dar uma aula, né, para a nossa direita amadurecer. Me incluo nisso, tá? Não colocando melhor que ninguém. Existe a dependência, a interdependência e a dependência. O que é amadurecer? A gente começa dependente de alguém, a gente depois fica interdependente e depois alcança a independência. Nessa eleição, eu estou independente de qualquer um. Eu estou com Deus e com o povo. Tem gente que não consegue se eleger dessa forma. Tem gente que usa só da dependência. E se você se presta a ser dependente de alguém, você não pode falar nada contra. Você tem que acatar o que essa pessoa fala. E o que eu quero para a direita é que ela entre num nível de maturação onde a gente não é dependente de Marçal, não é dependente de Bolsonaro, não é dependente de Nicolas, não é dependente de Maicon, não é dependente de Alain, mas a gente se respeita. É como se fosse tribos. Eu vou dar uma aula agora teológica. Volta para as 12 tribos de Israel. A tribo de Levi cuidava de música, a outra cuidava de arte, a outra cuidava de guerra. Cada tribo. Nós somos filhos do Jacó, de Israel. Só que somos de tribos diferentes. Se a gente aprender isso, nós vamos respeitar todo mundo. A liberdade não é jogar do lado de quem pensa igual a mim. A liberdade é jogar do lado da pessoa que tem propósitos e valores parecidos, mas que são de tribos diferentes. Então, tem a tribo dos conservadores que são religiosos, tem a tribo dos conservadores que são empreendedores, tem a tribo... Sabe as tribos? Se vocês respeitarem esse rolê das tribos, acabou. Respeito 100% a tribo do Bolsonaro, respeito 100% as tribos que se formaram. O Alain é uma tribo, cada um aqui é uma tribo. Tem tribo pequena, tem tribo grande. Só que a gente não pode atacar. Você imagina o exército de Israel atacando a si próprio. Imagina as 12 tribos falando, não, tem que ser... não, tem que ser o fulano, o líder. Não precisa, já tem as tribos, poxa. Respeita uns aos outros. E aqui, Alain, quero agradecer o respeito que você teve comigo. Eu, de verdade, estou muito animado em poder servir na política. Eu quero deixar bem claro que a direita não tem dono e a liberdade também não. Quem tem dono é esquerdista. Quem tem dono é pangaré. Quem tem dono é quem se acha um jumento alienado. Está tendo um movimento absurdo, né, de pastores que são financiados pelo Ricardo Nunes me atacando, sendo que os membros deles já ameaçaram, ó, nós vamos votar no Marçal. Tem um, inclusive, que ele posta apoio ao Ricardo Nunes e tira os comentários, porque ele não suporta os comentários. Grande aqui de São Paulo. Resumindo, nós vamos cortar a mamata de todo mundo, nós vamos ver essa cidade mudar. Como eu convidei a galera para estar aqui, mais uma vez, se inscrevam no timeline, me chamem mais vezes. Convida aí os outros candidatos a participarem também, para ver se eles têm coragem. Eu acho que é uma obrigação vocês fazerem isso. Mandamos e-mail, ninguém. Se você puder falar, para não dar problema. Eu quero deixar um beijo no coração de vocês. Hoje eu vou fazer algo, que eu vou dar uma dica. Vou ficar 2 dias sem dormir e fazer algo que nenhum político fez na história do mundo, para terminar de conquistar aquilo que ele está querendo fazer pelo povo. Então, não esperem ver eu dormindo nem hoje, nem no sábado. Vocês vão ficar assombrados do que eu vou fazer. Sobre a prova do Boulos, vou falar no próximo podcast agora. Quero pedir para vocês se inscreverem. E um último pedido, se a equipe do Timeline puder colocar aí, que a gente está precisando de munição no campo de batalha, porque não temos nenhum dinheiro, não pus dinheiro meu, nem de empresa minha, para não ter abuso de poder econômico, e não tem nenhum real dinheiro público. Se vocês puderem anotar aí o Pix e fazer de acordo com o seu coração, ajudar a gente aí, a gente precisa de grana para colocar a gente na rua, para você entender, tá? 56.336.422.1000 de ré, 1000 contra, 97. Vou repetir, se a equipe aí puder colocar aí no... Tem algum comentário? Se tiver algum comentário, a gente consegue colocar na tela aqui. Colocar na tela também aí, que fica mais fácil. 56.336.422.1000 contra 97. Não pode doar. Aí, ó, Pedro Fagundes escreveu. Não pode doar. Não pode doar. Entrou. Escuta essa aqui, ó. Não pode doar de CNPJ, senão dá trabalho, tá? Tem gente perguntando o reloginho do Theo tá aqui. O povo no meio da rua arranca o relógio, arranca meu braço, o negócio é feio. Esse que eu perguntando o reloginho do Theo. Domingo eu vou tomar café da manhã lá na casa dele, lá no Campo Limpo. Eu vou mostrar para vocês. É isso que está no Saberes e Tal aí?
É isso aí, 56336422, 1000 contra, negativo. Tá errado o último dígito, é 97. Errou então, esse. é que tinha um comentário certo ali, alguém mudou ali. Tira aí, já vamos entrar. E aí, turma, se vocês puderem entrar no Inteligência Limitada, nós vamos estar lá. Valeu, Alan, valeu, Lacombe. É Max o nome do outro? Isso, Max Cardoso. Então só que eu fiquei com a imagem de Forrest Gump na minha cabeça, que o senhor falou que vai sair correndo, que vai ficar 2 dias sem dormir, é meio Forrest Gump que vem aí? Aguarde, vai acontecer daqui a pouco. Depois desse podcast que eu vou falar agora, você vai ver o que eu vou fazer nessa cidade. Forrest Gump. Um beijo no coração de vocês. E vocês puderem ir pro... Desculpa pedir isso para a audiência, mas eu vou entrar agora ao vivo ali com o maior podcast do Brasil hoje, do Vilela. Um beijo para todo mundo e faz o M, vai ser no primeiro turno. Prova do bolo e vocês pegam lá na outra. É Sullivan. 33,222. E no Rio de Janeiro, Marçal, hein? É isso aí. Ramagem. Ramagem no Rio de Janeiro, hein? Silas Malafaia, nosso candidato. Nosso candidato, meu e do Silas Malafaia, no Rio de Janeiro, é Ramagem. Fechou? Acho que não. Valeu, Malafaia. Valeu, turma. Valeu, obrigado, Marçal. Foi bom bate-papo, né? E Cristina Grêmio em Curitiba, turma, por favor. Ótima pessoa, não entendi essa divisão toda lá em Curitiba, com Paulo Martins de um lado, Cristina Grêmio do outro, muito triste. Eu tinha muitas perguntas ainda, muitas perguntas. O tempo correu rápido aqui, 1 hora e... Foi 1 hora de entrevista. Vocês sabem que em São Paulo você tem limite de velocidade dentro da cidade de 30 km por hora, 40 km por hora, com radar para tudo que é lado. Como é que a maior cidade do país pode andar a 30 km por hora? Não, é absurdo. Por hora, não tem como. Queria ter feito também uma pergunta sobre a candidata a vice-prefeita na chapa do Pablo Marçal. Me pareceu que foi escolhida porque é mulher e porque é negra, isso de alguma forma me incomoda um pouco, mas acho que ele trabalha com meritocracia e em política a gente, infelizmente, passa por situações assim de ter que preencher cota, não que ela não seja competente, eu conheço muito pouco o trabalho dela, provavelmente mas a prioridade, como a gente falou de ideologia de gênero, é escolher alguém de certa característica, mas achei um papo bom. Tínhamos mais perguntas, mas fica para uma próxima, para a estreia do canal aqui da revista Timeline, foi muito bom. Então, para vocês entenderem, a gente pede que vocês se inscrevam aqui no canal da revista Timeline, teremos vários programas aqui, estamos pensando numa grade ampla, a ideia é fazer algo parecido com uma emissora de televisão, e assinem a revista timeline.com, revista Timeline, timeline.com, tudo junto, tá? A gente teve que reformular todo o nosso site. Partimos para um site na plataforma Substack que não deu certo, porque o Stripe que cuidava do recebimento, né, de toda a operação de assinatura e pagamento e recebimento, nos abandonou. Então a gente teve que criar um novo site que ficou pronto em tempo recorde, eu acho, né? Exato. O site já tá no ar aqui já. Pois é, essa live só pôde acontecer por causa dos assinantes. Exato, então é importante o pessoal entender isso, né? Não adianta a gente reclamar, falar mal da mídia, que eu também falo, tá? Se a gente não construir uma mídia de direito conservadora. Você não destrói aquilo que você não substitui. Por exemplo, então, tem 200 a ideia da revista Timeline é essa. Por exemplo, tem 218 mil pessoas no total aqui, né? Somando o YouTube e os 5 mil que estão lá no X. Nós só temos aqui 30 mil inscritos no canal. Pois é, e likes também tá pouco, né? Deixa o like aí, like baixo também, 41 mil likes só, e pra gente é importante. Imagina, estrear já com... Eu me lembro que eu estreiei o meu canal oficial no YouTube, o Luiz Ernesto Lacombe Oficial, naquela época de Covid, numa época em que estava todo mundo se mobilizando, porque tinham tirado o meu programa da Band do ar, tirado da grade, e eu não continuei na emissora, então foi uma comoção. Em 10 dias eu tinha 1 milhão de inscritos, e naquela live, porque houve canais que reproduziram, né, não corretamente o nosso sinal, mas só na minha live ali foram 150 mil pessoas. Você vê a capacidade que a gente teve aqui de reunir hoje 245 mil telas, né, porque a gente sempre acha que tem mais de uma pessoa acompanhando em cada tela. Mas é só o começo aqui do canal da revista Timeline. Acessem revistatimeline.com, deem uma olhadinha no conteúdo. Tem conteúdo gratuito também, né? Tem conteúdo gratuito, deem uma olhada. Inclusive o artigo do Álvaro Siviero tá maravilhoso, gratuito, né? O artigo do Álvaro Siviero tá para uma aula aberto. Então, deem uma olhada, façam ali uma degustação, deem uma passeada no site e, gostando, assinem.
É isso aí. Entra lá, revistatimeline.com, são $5 mensais, são $50 anual, aí você ganha 2 meses de graça, né, fazendo a assinatura anual, e também tem a assinatura vitalícia, aí você só vai pagar uma vez e você vai ter acesso à revistatimeline.com para sempre. Então não saia dessa live sem entrar lá. Abre uma aba aí no seu navegador e coloca revistatimeline.com. Faz a sua assinatura e apoie um jornalismo de verdade. A gente vai crescer muito ainda e graças a vocês que estão nos ajudando no início dessa jornada. Olha, a gente fez questão de deixar o candidato falar, porque nós sabemos muito bem que em outros meios de comunicação, quando ele dava uma resposta, ou ele era cortado, ou não tratavam bem, e trouxemos perguntas pertinentes, perguntas que ele sabia muito bem que não teria como fugir. Inclusive, já falou até do impeachment do Alexandre de Moraes. Nós temos hoje um problema de censura no Brasil. O Brasil vive sob censura e nós acreditamos que por meio da comunicação e por meio da informação pode-se formar as pessoas, assim como o Pablo Marçal estava falando ali da necessidade de formar pessoas para que elas possam melhorar o seu desenvolvimento e o seu empenho naquilo que elas fazem. Nós acreditamos muito, sim, que para além do problema da elite que hoje domina e subjuga o Brasil por meio do Foro de São Paulo e fazendo com que as pessoas fiquem ali presas ao socialismo, acreditamos também que há muita gente que precisa ter a mente esclarecida, a mente aberta mesmo, chegar e falar assim, olha, esquece o que você ouviu até aqui, eu quero te contar uma coisa. E aí ali nós queremos contar histórias, queremos contar os fatos, trazer para vocês aquilo que muitas das vezes a imprensa faz questão de omitir, seja por questões econômicas, financeiras, dependência desses jornais aos políticos. Nós não temos essa dependência, pelo contrário, né, nós somos livres. Né? A revista Timeline já nasceu livre, vai permanecer livre, e a liberdade da revista Timeline só depende de você. Se você assinar, podemos ter mais estúdios, podemos ter mais projetos. O Lacombe já está com uma lista de convidados para poder entrevistar. Eu acho que só depende disso, né, Lacombe? Só da galera, né? A gente precisa de apoio, contamos aqui, não sei se vocês já estavam aqui com a gente desde o início da live, estamos aqui com um estúdio improvisado na minha casa, num espaço de 30 metros quadrados, com 4 câmeras boas, mas 3 dessas câmeras foram doações de seguidores, de amigos, de pessoas próximas, as lentes também. Então dependemos da ajuda de todos vocês para continuar com esse projeto, para levar o projeto adiante. Esta aqui, inclusive, é a primeira transmissão do canal da revista Timeline no YouTube. Né? Virão outras transmissões, a gente está aqui com projetos de documentários, temos até uma ideia de fazer algo ligado à ficção, né? Já discutimos isso outro dia no Boletim da Noite, e tomara que tudo dê certo, mas queremos muito e precisamos muito de vocês com a gente para construir este sonho. De 28 foi para 31, hein? Já subiu. Então vamos lá, vamos escrevendo aqui no canal e deixando seu like. E olha, lá no site da revistatimeline.com tem um chat que você pode falar com a gente. Tá? Acabando aqui, a gente vai ficar um tempinho lá ainda, mas depois, mais para frente, a gente vai ficar lá direto no chat para atender vocês. Inclusive, se alguém quiser fazer uma doação, às vezes, eu queria fazer uma doação para a revista Timeline, para o projeto do estúdio, a gente precisa de uma câmera, porque a gente não consegue ter um convidado aqui nesse estúdio, porque não temos uma câmera a mais, precisa de 5 câmeras para fazer isso. Explicar para o pessoal, né? Tem essa câmera aberta aqui, pois é, que a lente dela ainda não é o suficiente para poder pegar o Lacombe que está ali naquele cantinho ali. Ó. Pois é. Então a gente precisa melhorar os estúdios, então tem essa câmera, a câmera que está em mim aqui, a câmera que está no Lacombe e a câmera que está no Max. Então, para ter um outro convidado, a gente precisaria ter mais uma câmera. Compramos uma mesa ali, uma mesa de corte, né? Que com recursos próprios, que tem capacidade para 8 câmeras. Então, para a gente ter aqui um convidado, né, para estar aqui presencialmente com a gente, nós precisamos, não tem jeito, de uma 5ª câmera. E para vocês entenderem a situação, né, nesse início, claro, a gente sabia que seria passo a passo, né, não começaríamos com um mundo de recursos, né, os recursos são limitados. É o Alan que está aí fazendo a direção de imagens com o laptop dele, a mesa de corte está numa mesinha fazendo ali cortezinho aqui. E ele vai cortando as câmeras aqui, porque não temos um operador também, não temos um operador de câmera. Até a gente conseguiria receber um outro convidado com essas 4 câmeras, mas desde que tivéssemos aqui
um operador de câmera, para ele ficar modificando os enquadramentos conforme cada um fala. Mas neste momento, sem operador de câmera, sem o streamer, né, sem o diretor de imagens, a gente vai fazendo tudo aqui do jeito que Vai aos dá. pouquinhos, né? A qualidade até que tá bem razoável para a situação em que a gente está nesse iniciozinho, mas isso é passageiro, com certeza. Com certeza. Então entra lá, revistatimeline.com, faz a sua assinatura. Se quiser fazer uma doação, só falar lá no chat que a gente vai estar falando como é que você pode fazer essa doação. Doação de câmera que a gente está precisando, doação de lente da câmera que a gente está precisando também. E para a gente poder ter também um estúdio maior, né? Um aluguel de estúdio aqui é bastante caro. Gente, a nossa ideia é criar uma grande mídia daqui, tá? Dos Estados Unidos, onde a gente tem a liberdade, a segurança para falar o que realmente está acontecendo. Então, se você está indignado com a mídia que você vê aí todos os dias, igual a mim, a ideia é a gente criar essa resistência, essa mídia que vai falar a verdade. Então, financie, colabore com a revista Timeline. É só entrar lá, revistatimeline.com, não é isso, Alan? Então, é importante a gente frisar esse assunto, né, da assinatura lá no site, porque as redes sociais, hoje, elas pertencem a grandes grupos, né? Então, o Elon Musk é uma exceção. Parece que o Mark Zuckerberg está mudando um pouco a cabeça dele. Ele hoje se diz libertário, se encontrou com o Milley, telefonou 2 vezes para o Trump, uma vez pedindo desculpas porque a Meta, né, que é a empresa dona do Facebook e do Instagram, ela colocou uma tag, né, uma etiqueta, numa foto do Trump, uma foto real do Trump levantando um punho pós o atentado que quase o levou à morte, dizendo que aquilo dali seria uma imagem falsa. Ele tirou isso da rede social dele, pediu desculpas ao Trump e diz que está ali meio que mudando a cabeça dele. O Elon Musk, por outro lado, eu estava até acompanhando aqui a nossa transmissão, teve algum probleminha lá no X, mas já voltou ao normal. A gente está transmitindo normalmente lá pela minha rede social. Hoje a gente usou as redes sociais aqui para poder transmitir esse programa do Timeline, né? Mas o X, né, o antigo Twitter, tem mais liberdade. Vocês no Brasil, infelizmente, não podem acessar, a não ser por VPN. Então, qual é a melhor maneira da gente sair de todo tipo de censura, todo tipo de bloqueio, todo tipo de opressão? E essa palavra é verdadeira, ela não é uma palavra própria só da esquerda. Como é que a gente sai disso? Você colocando seu e-mail lá no site, não tem erro, é uma empresa americana, não tem como nenhum tirano, nenhum censor no Brasil querer colocar o dedo nisso. Você vai poder doar para uma empresa americana, vai ter que ser em dólar, né? O seu cartão precisa ser, se você não autorizou ainda o seu banco ou a operadora do seu cartão, você vai ter que avisar, porque a Timeline é uma empresa que existe nos Estados Unidos. Então, doação, e não pense só doação em dinheiro, doação de assinatura, não. Às vezes você é alguém que pode dar alguma dica pra gente aqui, sei lá, você que está em Orlando, tem muita gente que está em Orlando, tá doido para poder ter um jantar com Lacombe aqui em Orlando, você que tá cheio de dicas, às vezes as pessoas têm dicas até de local. Olha, eu sei onde vocês podem alugar para vocês fazerem um estúdio, né? A ideia seria uma casa, né? Pelo que a gente viu de espaço até agora, na região em que a gente está aqui, os espaços em que daria para montar algo parecido com uma pequena emissora de televisão, são espaços muito caros, né? Então a gente está levando em consideração, meio como Terça Livre no início, talvez, né? Abrir uma casa, né? Alugar uma casa e ocupar esta casa com a revista Timeline, a redação da revista, com os estúdios do canal da revista Timeline no YouTube, e dar passo a passo. Tem que ser passo a passo, não há como ser de outra maneira, e não dá para caminhar sem vocês. É isso que a gente quer deixar claro, né, nessa primeira transmissão aqui no canal da revista Timeline no YouTube. Que a gente precisa de vocês. Ou seja, não vai ter e nunca teve prefeitura, governo do estado, alguém ali bancando, ou seja, é só você assinando que faz com que um trabalho desse exista. A gente poderia fazer transmissão em câmeras de menor qualidade, microfones de menor qualidade, sem vinheta, sem isso, sem aquilo. Daria, mas é como o Paulo Massal estava falando ali. Ele mesmo teve que colocar uma imagem diferente quando ele foi para a TV. Bem, estamos aqui como um jornalista
com 35 anos de experiência. 35 ou 36? 36. 36, eu tinha errado a última vez. Estou indo para 37, que eu comecei em janeiro de 1988. Olha Faz aí. um bocado de tempo. Olha aí. Então, Lacombe, você que teve experiência de TV, né? Uma coisa é você conseguir ter grande audiência na internet, você ter uma imagem criada, mantida na internet. Outra coisa, outro game, é quando você vai para a TV. Não é? Porque quando você chega na TV, você está num público que não é o público da internet. É óbvio que você pode ser muito conhecido na internet, mas existe um público que você não vai alcançar enquanto você não chega na TV, né? A TV trabalha com algo que é meio que inatingível, que é o tal do público universal, né? Você é menos nichado, né? Eu acho que a internet ela te dá, ainda que a TV faça muitas pesquisas sobre a audiência, você tem ferramentas disponíveis facilmente na internet que indicam melhor quem é o seu público exatamente. Mas, assim, eu quero falar só em relação a recursos. É obviamente que nós não vamos receber como... Desculpem falar, mas como o Flow recebeu lá, quanto? 500, quase 500 mil quase reais. 500 mil reais da Prefeitura de São Paulo. Não queremos esse tipo de financiamento, né? Financiamento de estatais, de ministérios, secretarias, prefeituras, governos do Estado, governo federal, não queremos. E mais do que isso, algo que eu tinha nos meus contratos, porque eu fiz a minha carreira toda no jornalismo. Quando eu fui para a Band, fazer o Aqui na Band, era um programa ligado à produção, ao entretenimento. Originalmente era um programa de variedade. Então eu comecei a fazer merchandising. E algo que eu fiz questão de incluir no meu contrato com a Band e que eu também incluí no meu contrato com a Rede TV, foi uma cláusula que me permitia me recusar a fazer alguns tipos de merchandising. Então, pozinho de pirlim-pim-pim, que promete queima de gordura localizada, ou suplemento alimentar que vai curar unha encravada, micose, queda de cabelo, diabetes, cálculo renal, tudo ao mesmo tempo, isso aqui a gente também não faz, entendeu? Mesmo que surjam ações publicitárias, né, empresas particulares, eu vou fazer exatamente como eu fazia na Band e na Rede TV. Eu cheguei a pegar muito material de possíveis anunciantes, né, e enviar para médicos, para especialistas. Vejam aqui, isso aqui funciona, isso aqui realmente entrega o que prometem aqui nessas pesquisas, e vi muita coisa fajuta. Então a gente precisa primeiro do apoio de todos vocês, isso se dá por meio das assinaturas da revista Timeline, revistatimeline.com, né, e claro, anunciantes, mas anunciantes sobre os quais nós tenhamos conhecimentos profundos para saber que tipo de serviço, de produto eles oferecem. Não vamos aqui anunciar nada que não preste, né? Não é o nosso métier. Só para o pessoal ter uma ideia, você está falando dos anunciantes, a gente tem aí, já nessas 2 primeiras semanas de revista Timeline, a gente já estava com 1 milhão de visualizações, né, na revista. ali na revista. Então, assim, é um projeto que está começando. Nós recebemos o selo de best-seller. Best-seller. Foi. Em Nos 2 primeiros semanas? dias. Não. Em uma semana, best-seller. Lá no Substack. Best-seller. Mas mesmo assim, eles foram lá e puf, então, congelaram nossa conta. E aí, eu acho muito importante isso que você falou agora, Lacombe, porque tem a ver com o que a gente falou, inclusive, durante a entrevista com o Pablo Marçal. Nós não queremos dinheiro do Estado, nem dinheiro de fora. Por quê? Porque a gente quer viver da nossa audiência. Ao contrário da grande mídia hoje, que se vendeu e que tem que ficar preocupada com o China Media Group, né, nós queremos ter a nossa independência de falar aquilo que estamos vendo. Então, a gente quer dar satisfação somente a vocês. A gente quer viver da nossa audiência. E é assim que a revista Timeline vai crescer, falando aquilo que as pessoas querem, falando aquilo que a gente está vendo que está acontecendo. E não porque tem um interesse de um investidor, né, alguém que... Inclusive, já aconteceu isso com a gente, né? De oferecerem, mas falar que a gente não podia falar contra o Partido Comunista Chinês. Aí não. E a gente não vai fazer isso, tá? A gente quer depender da nossa audiência, a gente quer ser a voz de vocês, a gente quer se tornar essa mídia que vai falar que a grama é verde, inclusive, né? Porque hoje, aquilo que o Pablo Marçal falou, ele foi muito corajoso, tanto na questão
da ideologia de gênero quanto do aborto, porque a gente sabe que hoje em dia são temas, parece que são proibidos de falar. Aqui na revista Timeline não vai ter isso, a gente vai falar a verdade, vai falar aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós realmente pensamos sobre os assuntos, sobre os fatos que a gente vai analisando. A gente não vai ficar pensando, não, mas tem um fulano que está ajudando. Não. A gente quer viver da nossa audiência. Então, é realmente ser financiado por vocês. Tá? Então, se você quer ver esse projeto crescendo, quer ver esse projeto cada vez maior, entra lá, revistaTimeline.com. Você pode fazer uma das assinaturas, pode dar até assinatura de presente, só falar lá no chat também, se quer dar uma assinatura de presente para alguém, ou você quer doar algum valor para que esse projeto continue, só falar lá no chat também. É isso, Alan. É isso, pessoal. Acho que começou lá o Inteligência Limitada, né? É limitada? Eu achei que era, eu jurava que era Inteligência Ilimitada. Mas LTDA. LTDA é limitada, né? Mas aí seria. Acho que começou lá a entrevista do Pablo Marçal pro Vilela, e a gente encerra aqui então a primeira transmissão deste canal aqui, o canal da revista Timeline no YouTube. Assinem a revista Timeline, revistaTimeline.com. Fala de tudo. De arte, então de música, de saúde e bem-estar, de comportamento, humor, esporte, política, filosofia, tudo que vocês puderem imaginar. É uma revista muito variada. Então, deem uma passeada pela revista, acessem revistaTimeline.com, descubram mais ou menos o nosso conteúdo, tem muita coisa aberta, gratuita, e, se gostarem, assinem. É isso. A gente volta em breve aqui no canal da revista Timeline no YouTube. Boa noite para todo mundo, obrigado pela companhia.